Qual foi o teu momento do all-in? Em que momento tu largou a engenharia? Eita. Foi um pouco antes disso. Cuidado, viu? Pra você não... Eita, agora... Eita, agora... Tem outra pergunta aí? Tá bom, vamos para o... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Casal. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio César. Eu sou Yasmin Castanha. Juntos fazemos esse canal de entretenimento para vocês. Espero que vocês curtam bastante e venham aprender, que hoje a gente tem uns convidados, né? Um casal aqui incrível. Mas eu queria pedir a vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem aquele curtida, comentem bem muito a gente vai fazer de tudo para responder todo mundo, tá? E hoje a gente tá aqui com Iane e Dom Pedro. É Dom Pedro mesmo. Exatamente. Porque na verdade disseram que era para apresentar Dom Iane e Dom Pedro. Isso. Yasmin com certeza viu alguma fala minha. Uma palestra aí, né? Eu disse isso mesmo, que era pra Saiu tão natural que ficou... Pois é. Se apresenta aí pro pessoal, Pedro, quem não conhece você, de onde você é. Sim. Eu sou de Recife, mas estou aqui em Garanhuns já há 9 anos. O Dom Pedro, ele vai fazer 8 anos, né, Yane? 8 anos, assim, da criação dele. Então, eu sou engenheiro civil, vim aqui trabalhar nessa área. Mas com o tempo eu conheci a Anne trabalhando na obra aqui, que era perto, né, de Garanhuns. E foi assim que a gente começou a pensar em empreender. E foi assim que surgiu o primeiro Dom Pedro, que foi crescendo até ser o que ele é hoje. Eu sou Iane Moraes, proprietária do Dom Pedro, junto com Dom Pedro. Eu sou formada em Biologia e Gestão Ambiental e terminando Gastronomia. Mas, assim, a veia empreendedora eu não tinha, eu adquiri com o tempo mesmo. Mas foi o amor e a afinidade pelo que a gente faz hoje que levou a realmente dar esse passo aí, querer empreender e querer viver realmente da gastronomia mesmo, sabe? Hoje a gente não pensa em outra coisa, mesmo formado em áreas completamente diferentes, mas a gente não pensa assim, hoje a gente não pensa em voltar a trabalhar com o que a gente trabalhava, apesar de gostar, né? Apesar de gostar das áreas da gente, mas hoje a gente tá bem realizado, assim. É luta, né? Diária, mas assim, quando a gente gosta, fica um pouquinho mais fácil. Tu atuava na biologia, então? A gente se conheceu no Parque Eólico. E aí ele era da engenharia civil, eu do meio ambiente, era um contra o outro, né? Fiscalização, pesado. Só passava, era uma briga, assim, não, aqui não pode desmatar. Contextualizando é porque era um parque eólico, só que a parte civil do parque eólico, ele faz muita estrada. Então, por exemplo, tem estrada minúsculos que passava uma bicicleta e tinha que passar uma carreta, entendeu? Então tem essa parte de desmatamento, de desapropriação, de acordos fundiários, entendeu? Então o Iane, como ficava na parte ambiental, não era só planta e bicho, também tinha os moradores, tinha assim a poeira, tinha várias coisas. Era socioambiental, né? Que aí a gente tava tudo interligado, assim, às vezes tinha um curso d'água, de um rio, de alguma coisa, e que a engenharia civil queria passar por cima, né? Então, era meio que assim que a gente trabalhava, mas ainda trabalhando lá, a gente sempre gostou muito de cozinhar e de comer bem, né? Ah, meu Deus. Sim. Então, era isso, eu acho que é isso que chegou a nossa veia empreendedora nesse sentido, porque a gente achou que a parte de gastronomia era mais um hobby, porque quando a gente tinha nossos tempos livres, a gente estava cozinhando em casa. Então, assim, a gente sempre procurava receita. Hoje, antigamente, assim, há 10 anos atrás, não era tão fácil ter milhões de receitas ou com vídeos, né? Às vezes tinha uma receitinha escrita e a gente tinha que se adaptar, às vezes estava errado, né? Então, a gente tirava nossos tempos mais de final de semana, mas para isso, sabe? E foi assim que a gente pensou também nessa parte de empreender, porque chegou um determinado momento que a gente sentiu falta de ingredientes que pudesse fazer receitas mais diferentes, sabe?
E aí a gente pensou, por que não a gente trazer, né? Foi assim que surgiu como o Dom Pedro Empório, que a ideia do Empório era trazer produtos diferenciados para a cidade, né? Para ficar mais fácil essa parte. Aí tu já tava morando aqui já, ou não? Já, porque eu vim trabalhar praticamente residente. Então, eu tirava folga de um final de semana em Recife, mas praticamente morando aqui. Aí é direto. E aí vocês já se conheceram aqui, né? Foi, aqui. Já lá trabalhando juntos, né? É até engraçado essa história, porque não podia ter nenhum tipo de relacionamento na empresa. E porque senão a pessoa de maior salário Um belo dia a gerente era demitida, né? falou isso pra todo mundo, foi bem claro, né? E vocês já estavam juntos? Não. Aí ela disse ainda assim, só não. existe uma exceção. Se realmente for o amor da sua vida. Eu sei que não era. Aí, Esse é o ponto. Aí pode, se não, ela meio que diz assim, eu não quero ribuliço aqui não, sabe? É tudo muito profissional. É porque no pico de obra lá tinha 800 pessoas. Então, da parte de fiscalização, que era a nossa parte, tinha coisa de 30 pessoas, ou mais, né? Eu acho que era mais ou menos isso. Então, todo mundo era muito junto, porque a gente ficava no mesmo escritório, sabe? E aí foi isso que ela veio falar, falou pra todo mundo, foi bem claro. Entendeu? E falou, não se relaciona, não sei o quê. Fez essa ameaçinha aí. Foi. Eu sei que depois de um tempo eu disse, Pedro, tá na hora da gente falar, né? Vamos ter que fazer uma reunião porque com é engraçado ela. que a gente ficou meio escondido, vê que coisa. A gente às vezes saía assim de noite pra alguma coisa, aí tipo, a gente tava meio que namorando, mas tava assim. Aí chegava, e quando chegava alguém de obra, a gente ficava. E aí, Anny, beleza? Aí a gente ficou com medo de gerar uma fofoca e chegar na gerente, isso é uma confusão. Mas foi isso, ficou um Mas tempo aí assim. vocês contaram. Aí Pedro contou. Aí eu disse, vai lá, que tu é o cargo mais alto, né? Então tu resolve aí. Foi engraçado, porque eu falei exatamente isso pra ela. Falei assim, lembra quando você disse isso tem que ser o amor da vida? Pronto, eu acho que acertei aqui. Aí ela, bem sério, tá certo. Até hoje ela conta essa história. Me tirando onda de mim, na verdade. Mas na época ela ficou bem séria. Assim, não, com certeza, não, eu já imaginei. Porque ela não sabia, não. E como foi que veio a ideia do Dom Pedro? Então, como o Pedro já estava dizendo, que a gente sempre pensou em algo assim que suprisse o que a gente sentia falta, né? E talvez tivessem mais pessoas que também quisessem cozinhar e quisessem ingredientes diferentes ou quisessem comprar um presente, um chocolate diferente, uma coisa assim. Mas aí a gente pensou, não, então vamos colocar algo menor, porque vamos ter que continuar trabalhando externo e tal, não dá para se dedicar 100%. Aí veio a ideia de um empório. Mas não sabia o nome, né? Não sabia o nome. Só tinha o nome de empório na cabeça. Não tinha o nome Dom Pedro, não, só tinha empório. A gente fez um plano de negócios, botou tudo que precisava de marketing, não sei o quê, de investimento. Fez ele, mas não tinha nome. O nome foi a última parte, né? Foi. E aí a gente falou com a família e disse, aí, o que é que vocês acham? Um monte de nome assim, estrambólico, horrível. Então aí, é engraçado, porque meu nome é Imperiano, meu sobrenome, né? Pedro Imperiano. Aí a galera ficou querendo fazer combinações entre empório e imperiano, e imperiano, emporiano, um bicho... Aí eu, não, vai complicar demais. Quais foram os nomes mais bizarros? Não, eu não lembro direito, Bicho, tinha mas uns tinha umas emporianos, coisas tinha uns assim. imperianos. Emporiano, sabe? Umas coisas assim. E eu, poxa, não. Eu acho que a gente escuta muito, mas tipo, tinha 20 nomes, a gente falou não, sabe? E nenhum batia na cabeça assim da gente, sabe? Nenhum assim... Não era? Porque é engraçado que até meu pai comentou isso, falou assim, depois que você resolver, você vai esquecer todas as bizarrices que um dia alguém falou, né? E foi mais ou menos assim, né? Foi quando uma tia de Pedro disse, então vai Dom Pedro. Oxi, quando ela falou foi assim... Foi um pouquinho, ela falou assim, por que vocês não botam alguma coisa com dom? Porque dom dá a ideia de sofisticação, de modernidade, de tradição, uma coisa assim. Aí Dom gostei. Tipo, a gente gostou de Dom. Beleza. Aí quando bota Dom Pedro? Se soubesse, não tinha botado, porque gerou várias brigas essa. Eu ia perguntar. Foi tudo muito fácil. Não, no início foi ótimo. Porque eu disse, maravilhoso. Quando ela falou Dom Pedro, foi mais como uma brincadeira.
Aí disse, "Oxe, beleza, Dom Pedro, Dom Pedro, vamos nessa, entendeu? Ele gostou e pronto, assim foi. E gostou do nome e se sentiu seguro com ele e acabou. A gente continuou, né? Foi. E aí abriu, né? Mas era bem difícil, porque o pessoal chegava aqui, era aqui nesse lugar, só que embaixo, nessa galeria, e não podia ter cozinha, né? Porque aqui é bem assim, tem muita coisa corporativa A dona e tal. falava muito disso. Ela falava que não queria nada de comida que tivesse cheiro, que atrapalhasse as outras lojas e tal. Então a gente também se restringiu a não ter nenhuma cozinha. Mas também não era o que a gente queria naquele momento. A gente Mas queria vocês mais... gostavam de cozinhar. E o pessoal chegava e dizia assim, não, mas dá uma preguiça fazer essa massa, não tem como vocês fazerem, não. Entendeu? A gente foi sentindo essa Vocês necessidade. começaram quase com distribuidor, então. Foi Sim. isso. Era a venda só do produto final. Pra sabe? vocês terem ideia, tipo, hoje cerveja artesanal deu uma caída, mas na época a gente chegou a ter mais de 30 rótulos diferentes, sabe? E eu pensei até hoje que vocês era só cerveja artesanal, então tinha outros produtos. No Empório. Tinha muita coisa. Tinha assim, chocolate, aquele Lindt, Sim. que às vezes é mais difícil de encontrar. A gente trouxe muita bala, bombom importada, assim, que o pessoal quando viaja aí traz uma mala cheia de doce, né? Aí tinha alguns molhos, gente trouxe muito. tinha massas artesanais que a gente trazia diretamente de Recife. Tinha queijo artesanal também, de um fornecedor lá de Recife também, que tinha vários tipos, milhões de tipos, assim. E várias coisas, assim... A ideia da gente era essa, trazer praticidade, entendeu? Era, além de praticidade, era uma coisa de qualidade, tipo, era sempre produtos legais, assim, bons, gostosos, sabe? Mas aí o pessoal pediu o serviço, né? Foi quando a gente disse, não, então, ou a gente fecha, porque, na verdade, até um tempo atrás, eu pensava assim, a gente mudou o formato. Mas não estava atendendo muito a galera mesmo, se fosse pensar num termo mais bonito, a gente poderia falar, pivotei. Eu peguei um negócio e mudei para outro. Mas no final das contas é como se eu tivesse quebrado e aberto outro tipo de negócio, né? Porque eu tô completamente diferente. Porque assim, né? o negócio, ele não se sustentava. A gente tirava o nosso dinheiro da eólica e botava lá para manter. Não tinha o cliente, né? Não tinha. Não, porque exatamente assim... Porque o cliente já queria o produto pronto, né? E isso foi um erro meu. Porque eu vim de Recife e lá em Recife as pessoas não gostam de ir para mais de um lugar comprar uma coisa. Então, tipo, se ele vai na padaria, ele quer resolver a vida na padaria, entendeu? E aqui não é assim. Só que eu não entendi isso, só entendi depois. Então, tipo assim, a gente chegou a vender, por exemplo, tinha esses itens mais diferentes, mas tinha alguns itens de comodidade que poderia ajudar em casa, tipo um leite condensado, coisas pequenas. Mas notou com o tempo que o pessoal não queria isso. Ele prefere ir para 3 lugares comprar um leite condensado, um leite, um arroz, não sei o quê, entendeu? Do que chegar num lugar só e resolver tudo. Né? Mas além disso também, eu acho que era ter só isso. E para um lugar pequeno, realmente, em que tinha produtos diferentes. Mas hoje a gente sabe que as pessoas gostam de produtos diferentes. Mas não dá para se manter financeiramente empreendendo só nisso. Hoje a gente tem uma lojinha lá que não é esse o foco. Mas assim, se eu quisesse botar uns produtos diferentes, estava legal. Porque era um subproduto dentro do meu produto, já do Dom Pedro. Isso. Mas assim, hoje para eu viver disso, na época realmente não rolou. E aí a gente disse, não adianta. Pedro comia tanto chiclete, bombom, não sei o que, que ele adora doce. Ui! Tá me denunciando aqui na frente. Ui! Ele adora doce e aí ele pegava os catálogos assim. Aí Esse é bom, esse é outro. O pedido mínimo era tipo R$2.000, sabe? Iane, tem que comprar esse. Iane, esse aqui é delicioso, vai vender muito. Aí eu... se ele tá dizendo, né? Ele gosta tanto assim, eu não gosto muito de doce. Então, pra mim era difícil fazer essa triagem, sabe? Aí ele, não, esse tem que ter. Aí chegava caixas, assim. E aí começava a chegar perto de vencer e a gente distribuir, não sei o quê, porque realmente não tinha uma saída grande. Não. Resumindo, a gente mudou de formato, né? Fechou essa e abriu um restaurante mesmo, um gastrobar que a gente não imaginava que ia bombar do jeito que bombou lá na Galeria. Porque o salto foi esse, a gente saiu de um ambiente de 30 metros quadrados para um ambiente teoricamente de 170 metros quadrados, né? Tipo, porque tinha mesas, né? Então a gente tinha um funcionário, foi para 8 e mudou tudo. A gente teve que fazer um cardápio, teve que fazer uma cozinha, teve que fazer... Mudou tudo, né? Então, nesse começo foi complicado pra gente também. Como a gente tá falando, se fosse pensar
Na real, a gente fechou, quebrou e fez outra coisa, porque era outro estilo, entendeu? E, inclusive, a gente estava trabalhando ainda, nesse final, quando a gente decidiu isso, a gente trabalhava ainda com o nosso trabalho de origem, né? Então, a gente não conseguia nem se dedicar 100% a ele. Então, a gente teve que também contratar um consultor de cardápio, um consultor para várias coisas. Porque sabia que não ia ter tempo de se dedicar 100% a ele lá, entendeu? O negócio, né? Acho que desmistificou isso, assim. Às vezes as pessoas realmente, elas querem dar conta de tudo, mas a gente não tem como ser bom em tudo, né? E aí, eu e Pedro, por mais que a gente soubesse cozinhar, a gente não era bom o suficiente na época para colocar um cardápio legal e tudo, e atrair. A gente contratou um consultor de culinária, que foi, assim, maravilhoso pra gente. Até hoje... Ter contato com ele. Foi Rafa assim, e tudo. E pra contextualizar, assim, a galeria praticamente não tinha ninguém na época, que era a galeria, o Rui Barbosa Mall, né? A gente foi um dos primeiros a abrir lá. E eu saía da obra, eu ia pra obra, que é em Paranatama, de 6h30. Aí, às vezes, eu combinava com alguém de ir pra lá antes das 6h30, ou pra deixar a mercadoria, tipo um equipamento, ou pra ver alguma coisa de obra. O único tempo que eu tinha pra ver a obra era antes de 6h30, ou depois das 6 no escuro. Mas só que a gente não tinha o que fazer, a gente ficava indo e voltando, entendeu? Aí esse começo, quando a gente estava se dividido, foi muito mais difícil também. Porque tinha um outro agravante que lá onde a gente trabalhava não pegava sinal de celular. Então a gente não conseguia, tipo, uma pessoa tirar uma dúvida e eu responder agora. A gente conseguia responder na hora do almoço, quando a gente ia almoçar e tinha internet no restaurante, ou quando a gente estava, às vezes, num canteiro de obra, né? Mas a gente teve ainda essa dificuldade que a gente não imaginou que iria ter, né? Tipo, de não ter sinal de celular, não ter comunicação, né? Era assim. E vocês dois ainda estavam trabalhando lá, né? Tu também estava, Yane? Sim, mas quando a gente... pra galeria. Iniciei. Mas quando a gente mudou de formato, aí tinha que decidir, assim, sabe? Eu saía E aí eu disse, eu saio. Eu saio porque... Foi a hora do all-in, né? Alguém tem que dar um all-in aqui, vamos... Exatamente. E aí eu saí, mas eu fiquei com medo, porque eu ia assumir sozinha e a gente assim, até hoje é muito junto, né? É tudo muito junto, é o tempo todo junto. Tá em casa junto, tá no trabalho junto, tá na cozinha junto. Então, assim, era tudo muito junto, mas a gente realmente se acostuma com isso, assim. Talvez vocês tenham um pouco disso também, de estar sempre perto. E aí, quando eu disse, eita, vou ficar sozinha 100%, eu tive medo. Sabe? Bloqueou ela por um tempo, né? Eu acho que foi os primeiros 6 meses foi mais difícil. E aí que veio aquela história da carga do nome Dom Pedro. Ela sentia que... Deixa eu falar. Eu vou falar de tudo. É por isso que hoje eu não deixo muito ele falar, porque senão ele não deixa. Você fala bem. Não, obrigado. Não, é porque a cultura da cidade me bloqueou um pouco. E aí, isso não é uma crítica, é a forma como a gente recebe as coisas e como eu recebia a informação, como eu reagia, me adoecia. Quando as pessoas me perguntavam assim, mas tu é filha de quem? E tu veio de onde? E foi tu que montou isso? E eu não tinha um histórico disso para dizer às pessoas que eu era uma pessoa conhecida ou que eu era alguém assim de nome, ou enfim. E aí isso começou a me adoecer. E eu, Pedro, não é pra eu estar ali, não é pra eu estar ali, não é pra eu estar à frente, entendeu? Às vezes a gente acha que isso é uma besteira. Ah, não, é porque a gente tá no interior, apesar de que aqui as pessoas são muito esclarecidas. Mas é normal ter um pouco disso, assim, dessa questão de... não, vamos lá em fulano. Hoje o povo diz, né, vamos em Pedro, vamos em Yane. Mas, assim, na época foi muito difícil pra mim, porque eu era uma anônima. Eu era pipoca do BBB, eu era da pipoca. E aí, eu ficava angustiada, porque... era como se eu não tivesse confiança em mim, entendeu? E aí eu dizia, poxa, Dom Pedro... É porque ela demorou para entender que era um problema... não é pra estar aqui, entendeu? Era um problema mais dela com o externo do que o externo com ela, entendeu? Entendeu? Quando ela entendeu isso, aí ficou mais fácil, né? E aí assim, as terapias da vida, né? Pra gente se conhecer e ver o que a gente pode fazer. Porque até eu saber
quem eu era, que a gente nunca sabe, né? Os dias vão passando, a gente vai Vai aprendendo aprender um pouquinho novamente. mais. Mas assim, na época eu tinha bastante falta de confiança em mim. Então eu achava que não ia conseguir. Achava que não ia ser capaz. Aí, tipo, gestão de pessoas. Eu fui criada, assim, numa linha de ser concursada, sabe? Meus pais manteram a minha irmã, nossa família, com concurso e tal. Então, era o sonho deles me ver concursada. Aí, quando tinha 8 meses de Dom Pedro, que eu já estava engrenando, né? Eu disse, eita, parece que eu consigo fazer alguma coisinha. Aí, eu fui chamada para um concurso que eu tinha passado. Aí Pedro disse, tu vai? Eu disse, lógico. É meu sonho. Eu disse, é meu sonho. É lógico que eu vou. Aí ele disse, é sério. Aí ele ficou triste. Aí eu disse, poxa, ele ficou triste e agora não sei o que é que eu faço. Não, mas na verdade, assim, eu não quis opinar, porque eu sabia, tipo, indiretamente, que isso ia dar um problema pra ela. Achei que ela não ia aguentar. Mas porque eu sou o contrário, Diane. Eu fui criado numa veia empreendedora, entendeu? Sim. Então eu não poderia chegar para ela e dizer assim, não, Diane, não faça concurso, seu sonho é ser empreendedor. Aí eu tentei ficar mais imparcial para ela entender se ela queria ou não, entendeu? Foi. E aí eu decidi, eu disse, não, eu preciso ir e assumir para poder definir depois que eu assumir. É melhor assumir. Aí fui assumir, fiquei 3 meses. E aí eu só pensava... todo dia enjoava, porque eu ia morrer. Eu deixei. Aí ela chegava chorando, eu disse, o que aconteceu hoje, Ana? Não aguento mais, só que não tem que ser nada de diferente, entendeu? Bom, né? Deixa eu aumentar a história aqui. Ela adoeceu. Mas era aqui mesmo. mesmo, na cidade. Ela adoeceu, assim, fisicamente, ela tava muito mal, entendeu? É porque assim... essa questão da gente querer dar conta de tudo. Perfeito, né? E aí é uma história que a Anne fala que é viver o sonho de outros, tipo, ela tava pensando nisso, mas talvez não era o sonho dela. Não, meu sonho era passar no concurso, eu passei, só não fiquei, entendeu? Era passar, né? Resolvido. Eu digo a minha Ninguém perguntou se queria atuar, eu queria passar. Não, eu queria passar, então assim... Aí tem lá a fotinha, quando eu tomei posse, não sei o que. E eu admiro demais, sabe? Mas realmente eu não sabia o que eu queria. Quando eu digo assim, não vale muito a pena a gente viver o sonho dos outros, porque a gente não faz bem feito. E aí eu lá, e pensando, poxa, eu queria estar lá no Dom Pedro, porque eu tinha tanta coisa para fazer diferente, mas não tinha essa oportunidade, né? Porque estava fora e a gente não dá conta de tudo, literalmente. Sim. Aí pedi a exoneração. Aí essa história da exoneração... Não consegui levar o papel, eu tenho que porque contar ainda essa história, porque foi o anunciado. seguinte. Quando ela foi dar entrada na posse, a gente foi para Recife tomar posse, tal. Aí tinha uma pessoa de Garanhuns, no meio de todas, que ela conhecia. Aí se conheceram e eles entraram juntos. Mas só que eram em escolas diferentes. Aí, beleza, ela ficou atuando, tal. Aí, um belo dia, ela disse, vou pedir a exoneração, tchau. Aí eu preenchi o papel, chegou lá, foi entregar. Quando entregou assim na mão de uma pessoa, ele falou, não, você não vai não. Aí puxou da mão dele. Aí ela teve uma crise de pânico na hora. Eu sei, quando eu consegui você não tá pensando direito não, você não quer isso não. Puxou da mão do cara assim. Aí ela chegou em casa pior. Não entregou nesse dia, voltou. Eu entreguei, o cara pegou de volta e guardou na minha bolsa. Ela teve coragem, isso não foi de um dia pro outro. Ela passou um mês, 2 meses, 3 meses. Pensando. Aí, pá, naquele dia, você hoje. Tome. Aí o cara, não vai não. Você não vai não. Aí o que aconteceu? Ela chegou em casa a prantos, assim. Aí eu disse, Anne, calma, você quer que eu leve esse papel? Você vai levar esse papel? Deixa eu levar. Aí, eu posso levar? Acho que pode. Aí eu cheguei lá, disse, oi, queria entregar o papel aí. Da minha esposa. Minha esposa, o que é? O cara achei bem chato. Exoneração. Tá tudo aí. Aí o cara, tá bom, valeu. Aí ele me deu um comprovante. Aí eu saí e tirei uma selfie bem alegre, assim, que ela até mostra essa foto. Bem alegre assim, aí, deu certo, Anne. E ela tava destruída. Você sabe o que fazer em casa. Gente, sabe o que é um peso, assim, sair? E não, era porque eu não me identificava com... Eu gosto de ensinar, eu passei no concurso de educação básica e aí, pra mim, eu não conseguia fazer nada diferente, entendeu? Eu era muito limitada, assim, a realmente ter que seguir
aquela linha e eu não podia fazer nada diferente. Porque Meu por Deus, muito isso tempo... me incomodava de um jeito assim que É aquela história realmente adoecia. de autoconfiança, né? Porque por muito tempo Yane achou que não era capaz. Tipo, não era criativa. Aí depois que aconteceu todas essas coisas, ela entendeu que ela tinha um potencial muito grande e ela foi que foi ficando mais segura, entendeu? Porque assim, ela achava que ela não era criativa. Quem era criativa era eu, por exemplo. Só que tipo, tem várias criatividades. Não é só uma coisa de você fazer um novo produto. Às vezes são coisas do dia a dia. Adaptação, né? Que vai melhorando o contexto, sabe? Mas enfim, assim, a gente foi seguindo e aí foi buscando pessoas melhores do que a gente em segmentos que a gente não tinha tanto domínio. E foi dando certo, até que aí vem Pedro. Porque Pedro, ele vem dando os starts assim, tipo, Yane, vamos lá pra galeria? Foi ele que disse. Aí eu, eita, meu Deus, vai sobrar pra mim. Porque eu sabia que meio que assim, ele é muito de tomar a ideia, mas realmente eu sou a pessoa da ação e ele do planejamento. Então, às vezes é bom a gente dizer assim, É massa. Ficou aqui assim, vou te dar um presente. Só que aí é meio que assim, tu que vai trabalhar. Entendeu? E aí, sempre que a gente foi crescendo, foi dessa forma. Eu tinha muito medo porque eu sabia mais ou menos o que me esperava, porque a gente não é de fazer de qualquer jeito. Então dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho. Trabalhar assim, bem feito. E foi quando foi pro de hoje, o atual, né? E aí a gente... Foi outro salto, realmente, assim, tipo... Né? A gente tinha, assim, por mais que a gente tivesse esses 170 metros quadrados que eu falei, de área construída era só 50 e de cozinha era 9 metros quadrados. Então, assim, é menor do que o que a gente tá aqui dentro, sabe? Mas, assim, para ter uma fritadeira, um fogão, uma pia, um freezer, enfim, era muito, muito apertado. E aí, quando a gente foi para esse novo, que é o que está atualmente, a gente foi para uma cozinha de 9 para uma cozinha de 35 metros quadrados, entendeu? Então, assim, foi uma área de estoque, uma área de entrada, de saída. Para vocês terem ideia, lá na galeria, então podia usar o elevador. Então a gente tinha que sair carregando barrinha de chopp, caixas de cerveja, feira, tudo pela escada. E era uma escada de emergência que chovia, entendeu? Não era uma coisa feita para aquilo, entendeu? Porque, assim, acho que a concepção da galeria era feita mais para lojas, assim, que não precisavam de alimentação. Sim. Então a gente sofreu um pouco com isso, né? E aí quando a gente foi para esse outro mundo, que é o que a gente está hoje, a gente ficou no céu, né? A gente conseguiria fazer todas as coisas criativas que a gente gosta e estruturar mais também até para a equipe, entendeu? De ter um cantinho dele. Qual foi o teu momento do all-in? Em que momento tu largou a engenharia? Eita. Foi um pouco antes disso. Cuidado, viu? Pra você não... Eita, agora... eu vou falar, né? Eita, agora... Tem outra pergunta aí? Tá bom, vamos para... Não, pô, porque foi o seguinte. O Dom Pedro foi crescendo ao ponto que a Ana ficou só. E eu notei que chegou um ponto que ela ficou sobrecarregada, entendeu? E eu também, porque o que aconteceu? No primeiro ano do Dom Pedro, eu trabalhava também na eólica e a Ana ficou mais assim, livre para trabalhar no Dom Pedro. Então, eu acordava de 5h30 da manhã e só ia dormir de 3 horas da manhã. Todos os dias era assim, dia de semana, entendeu? Era 2 horas de sono, né? Porque quando eu saía da obra, que eu chegava de 6 horas, já ia pro... eu só tirava a blusinha de obra, de bota e ia pro Dom Pedro. E eu não conseguia chegar em casa e falar assim, agora eu vou dormir. Eu não conseguia. E eu fiquei nisso 1 ano. E a galera perguntava, não sei como tu tá aguentando isso, eu não tô aguentando. Nem eu também não sei não, mano. E aí... Da escola de neta. Tem uma escola de empreendedor aqui em Galinhas que eu tô com medo já. Aí aconteceu que um belo dia eu cheguei, eu notei que eu não tava rendendo nenhum nem outro. E aí foi assim que eu saí de lá. Só que eu ainda demorei mais ou menos de quando eu pensei assim, não tem como. Demorou ainda uns 3 meses, entendeu? Até realmente eu sair de fato. E assim, até aconteceu nessa semana que eu saí, pra vocês verem. Isso foi em 2019. Na semana que a gente saiu, a gente tinha um evento, que foi um evento que a gente... Foi um marco da gente, assim. A gente tem um prato da boa lembrança. Que era um evento assim a nível nacional, eram vários chefes, sabe? E esse evento, eles faziam uma abertura desse evento com todos os chefes participantes, ia para Igarassu
num passeio, era um passeio de barco, tinha uma parte mais de comida, isso era, sei lá, um dia de quarta-feira, uma quinta-feira, sei lá. Eu pensei, não tô acreditando que eu tô aqui. Num dia, nada a ver, que tipo, porque como eu trabalhava fora da cidade, às vezes assim, tem coisa que é besteira que eu não conseguia fazer. Por exemplo, eu não conseguia pegar o comércio aberto. Entendeu? Aí, qual era o dia de comércio, por exemplo? Sábado. Mas sábado eu tava doido pra dormir. Aí eram besteiras que eu deixei de viver naquela época por estar me sacrificando em 2 lugares juntos, sabe? E foi assim que eu entendi que era ter a liberdade de trabalhar porque era nosso. E também conseguir fazer mais coisas, né? Porque ia chegar um determinado momento que a gente ia dar uma travada realmente. Pelas atividades que a gente tem, humanamente, Yane não ia dar conta ali, porque estava naquela... Até hoje a gente tá assim, né? Em estruturação, mas naquele momento era mais ainda, né? Sim. Era o início, né? Então, Tava assim, construindo uma base ainda, né? E a gente ouvia muito, assim, que ainda houve, né? Que o mercado não é mais para amadores. Então, não adiantava abrir um negócio grandão lá, uma casa que a gente reestruturou toda, o teto caiu, teve que fazer outro teto, teve que não sei o quê. E aí a gente tem um serviço amador. Então, precisava de muita coisa. E Pedro, assim, a gente tem habilidades muito diferentes, né? Ele é muito bom em planejamento, em planilha. E eu sou muito boa em ter as ideias e ter um planejamento na minha cabeça, assim. Eu não passo 3 horas botando, vamos fazer assim, assim. E a gente hoje tenta equilibrar isso, porque às vezes ele passava tanto tempo planejando que não dava tempo a agir, entendeu? E às vezes eu agia tão rápido que dava errado porque não tinha planejamento. Era dois extremos. É o planejamento demorado e é o agir rápido sem pensar em algumas coisas, entendeu? Meu Deus, assim, foram coisas que eu fiz que eu penso assim, meu Deus, porque ela fala assim, por que tu deixou eu fazer, entendeu? Só que tu deixou. Aí ele, Yane, mas eu disse a você. Mas assim, a gente sempre teve essa parceria de sócio mesmo. Além de casal, de sócio. Mas um determinado momento... E dizer assim, não, aconteceu, não vai ficar, não vou ficar remoendo e fazendo o outro sofrer com isso. O que melhorou foi um certo ponto que a gente conseguiu realmente dividir por escrito o que cada um deveria fazer, entendeu? Porque às vezes, internamente as autoridades iriam se esbarrando, entendeu? Aí perguntava uma coisa que era a minha área, perguntava a Yane. A Yane falava, mas não... Aí pronto, ficava uma confusão. Depois que a gente conseguiu separar, foi bem mais tranquilo, sabe? Aí a gente foi para esse atual já com isso separadinho. E aí foi ótimo, porque assim, até para a equipe, né? A equipe, ela precisava escutar uma coisa só. Imagine todo mundo... Eita, não, porque Iane disse isso, Pedro disse isso, não sei o que. Não, vou perguntar para Pedro, que ele é mais bonzinho, eu vou perguntar para Iane, que eu não sei o quê. Não dá para ser assim. Não dava. E aí a gente separou no papel mesmo, e aí as decisões finais a gente toma junto, mas quando vai elaborar alguma coisa, cada um faz sua parte, depois leva assim para uma reunião interna mesmo, que tem que ter, senão tipo chegar em casa, bota o pijama e diz, por que não sei o que, não sei o que. Então tem que ter muita disciplina para isso mesmo. Para não extrapolar o tempo de falar de trabalho, sabe? E como é chegar em casa e desligar o Dom Pedro e Dom Iana? Não desliga, não. Iane que sabe disso. É mesmo. Assim, eu sou mais disciplinada, porque eu preciso das pausas. Eu preciso das pausas para eu continuar, sabe? E Pedro, ele acha que não precisa das pausas. Então, ele diz assim... Acostumou, né? Trabalha 30 anos dormindo 2 horas por dia. Aí acostumou. Vai desligar mais nunca. Não, ele diz assim, Iane, por mim eu não preciso de dia de folga, não. Eu trabalho todo dia. Aí, antes de ontem, literalmente, ele não conseguia dormir, porque estava sonhando com planilha. Rapaz, que saco. Eu nunca imaginei que ia sofrer com isso, não. Eu não consegui dormir, imagina, pensando em planilha, fechar o projeto, coisa assim. Aí, assim, a gente às vezes acha que não precisa, mas precisa, né? E assim, às vezes eu tenho que lembrar mais a ele. Inclusive a gente botou algumas regrinhas, vamos supor assim, na hora do almoço não vamos falar de trabalho. Porque às vezes a gente tá aqui na hora do almoço com o nosso filho,
e tinha que falar coisas que teoricamente não era para ele estar escutando, não é nem por causa, era só porque ele estaria perdendo um tempo familiar. De escutar ele, né? De escutar ele, é uma coisa assim, sabe? Aí a gente botou, lógico que a gente não faz isso 100%. Tem uns dias que a gente escapa. Tem dia que quando também tem uma bronca grande não dá para esperar no almoço. Eita, tá terminando agora. Mas a gente tenta a fazer gente isso. tenta não extrapolar muito para ter uma qualidade de vida. A pessoa trabalha também para viver bem com a família, né? Isso também era um problema antigamente, quando a gente não tinha estrutura. Porque o nosso estoque, nossa estrutura era em casa. Então a gente chegava em casa, aí tinha um freezer, aí tinha uma prateleira, aí tinha uma porta, aí tinha uma cadeira, aí tinha não sei o quê. A sensação Aí, é às vezes, assim, antes da Aí misturou mesmo. Antes da galeria, quando a gente foi pra galeria, que era a Galeria Barbosa na época ainda, a gente não tinha estoque. Recapitulando, 9 metros quadrados, não tinha lugar mais para botar nada sem ser as coisas de cozinha. Então, o nosso estoque era em casa. Aí a pessoa falava, me dá uma costela. Beleza, costela. Aí a gente chegava em casa, às vezes, cheio de caixa de costela, tinha que descarregar, botar no freezer, entendeu? Aí no outro dia de manhã, estou precisando nesse momento de não sei o quê. Aí lá vem a gente pegar, sabe? Então a gente ainda ficava trabalhando. E quando a gente conseguiu separar isso, aí que foi uma maravilha, porque a gente botou tudo lá no Dom Pedro. Tipo, se precisar de correr do Dom Pedro, tá no Dom Pedro, entendeu? Porque no começo a gente não conseguia fazer isso. A gente misturava fisicamente o Dom Pedro na nossa casa, sabe? E ele era indignada com isso, assim. Eu não aguentava chegar e ver freezer. Porque a gente também quer ver o nosso cantinho ali. Até pro cérebro entender que não é mais trabalho, né? Porque senão tudo fica... Mas era essa sensação que eu tinha. Eu tinha a sensação de que eu trabalhava o olha, tempo inteiro, de madrugada, eu ia beber água, aí eu botava o copo assim em cima do freezer. Antes, quando a gente, acho que foi nos primeiros 15 dias, no primeiro mês que a gente abriu o Dom Pedro mesmo na galeria, eu morava ainda no apartamento. A gente entrava, para entrar em casa, tinha que se livrar de 3 freezers, não era não? Se livrava de 3 freezers assim, eu cheguei. Guilherme era menor e aí tinha um quarto que Guilherme dormia e que não cabia nos outros quartos as coisas, então a gente ia colocando as caixas no outro quarto. Teve um dia que a gente chegou em casa e Gui estava dormindo em cima das caixas. Aí eu disse, não, chegou o auge, tira tudo daqui, eu Esse não é o aguento limite. mais. Assim, tipo, de travesseiro a caixa, sabe? E aí eu disse, não, assim, a gente vai ter que... tem economia que não vale a pena pela saúde mental mesmo, eu acho. Aí a gente hoje, assim, tá esse ano foi um ano bem de estruturar mais ainda, porque é um ano mais real pós-pandemia, né? E ano passado meio que já foi, mas sei lá, estranho, a gente até março a gente usava as máscaras ainda, era obrigatório, né? Então ainda parece que a gente pensa assim, não foi um ano completo, né? Esse tem sido praticamente nosso primeiro ano nessa casa também que a gente tá, porque a gente abriu em 2019. A pandemia foi em março de 2020. Eu ia perguntar isso. Foi muito próximo que eu lembro, não foi? Muito. Foi. Assim, e a gente teve essa angústia de, tipo, tá a casa lá toda pronta, toda pintada, tudo certo. E as coisas mofando porque tá tudo fechado. Tudo fechado. Né? E além disso, o delivery, ele não era 30% do que a gente precisava para manter o negócio aberto. A gente fez um estoque muito alto para abrir e ficou com esse estoque parado, sem ter o que fazer, né? Assim, até hoje tem sequelas de pandemia, mas a gente já se angustiou muito com isso também, de pensar, poxa, tem algo errado, mas não tem. Na verdade, hoje, quando a gente colocou tudo no papel, entendeu realmente que existem algumas sequelas, mas graças a Deus o Dom Pedro ele consegue arcar com essas sequelas e assim a gente deixar as coisas mais em processos mesmo, deixar tudo bem redondo para mudar uma pessoa, né? Não ficar aquela dependência e a gente conseguir viver mais também, sabe? Sim. Hoje eu não acho muito legal, tipo, eu não acho legal quando você diz assim, não, eu faço tudo. Eu faço a comida, eu faço isso. Porque realmente a gente não dá conta, isso é fato, assim, sabe? Dependendo do nível da empresa, tipo, a gente fazia tudo. Tudo. Mas chegou um momento que se a gente quisesse crescer mais,
Não tinha como, entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal fala, tipo, a gente vai viajar para São Paulo, o pessoal, mas deixaram com ninguém, mas o que é que tá acontecendo? Acho que vai depender só da gente, mas a gente, com o tempo, a gente tem feito isso, deixar mais autogerenciável, entendeu? Aí tem uma equipe muito boa que eles conseguem saber o que tem que fazer. Lógico que tem coisas que fogem, pode fugir do padrão quando a gente não tá. Mas a gente prefere que ele ande sem a gente. Lógico que a nossa figura... Sem a gente no operacional, mas a gente no estratégico, né? Exatamente. Porque quanto mais a gente tá no operacional, menos consegue pensar. E eu sentia muita falta disso. Porque, assim, por muito tempo, não que ele não é criativo, mas, assim, por muito tempo a gente estagnava sem muitas coisas novas, porque eu não tinha tempo. Porque eu estava na cozinha, porque eu estava no caixa, porque eu estava olhando o salão. Então, assim, ia passando o tempo. E como eu sou a pessoa da ação e ele do planejamento, até ele podia ter ideias legais, mas às vezes não era colocado em prática porque não tinha a pessoa que botasse em prática. Né? Sim, sim. Né? E hoje a gente faz as coisas muito mais seguro, assim, de planejamento, de ideia, de número, porque... Como a gente tá falando, quando você também tá 100% no operacional, você esquece um pouco disso. Você não pensa, não, você cansa muito, né? E assim, é importante que todo mundo da equipe também vivencie coisa nova, porque senão eles cansam também de estar só... Então, assim, por exemplo, essa parte de ideia, de coisa até de estratégia que a gente faz com os funcionários, muitas coisas vêm de Anne, mas assim, normalmente vem quando ela tá com a cabeça mais leve. É o que eu disse, sabe? Exatamente. Às vezes assim, pode ser uma besteira, pode ser comprar um mimo para eles lancharem, entendeu? Mas para eles adoram, assim, e se sente valorizado. A gente sempre se preocupou com isso, sabe? De, tipo, a gente quer ser uma referência, mas não é só uma referência para a gente, para o cliente, também para quem faz parte da equipe, sabe? Não só de quem está trabalhando com a gente, como fornecedores e tal, de se sentir acolhido realmente, sabe? E não quer dizer que é 100% do tempo um mar de rosas, não. Analisando todo mundo, um abraço. Eu costumo dizer que essa coisa assim, de quando a vibe tá muito boa, ela fica assim mesmo. Eu tava conversando com outro casal dono de restaurante esses dias, e aí eles disseram, como é que tá as coisas aqui? Eu disse, um caos. Daí tu dissesse, 15 dias atrás estava perfeito. Eu disse, mas agora não tá mais, porque é realmente desse jeito. E aí, às vezes, acontece alguma coisa que abala muito, e aí a gente vai devagarzinho para tentar subir de novo, até que acontece outra coisa e baixa de novo. Mas o que não dá para deixar é realmente ficar sempre ali embaixo, né? Na linha de baixo, porque senão não flui. Eles que fazem a empresa muito mais do que a gente, assim, sabe? Então a gente tenta ter essa cultura aí de valorizar mesmo, e é o que o Pedro diz, não é só valorizar, não, vamos pagar não sei quanto a mais e ser brutamontes com eles. Se sentir valorizado. Isso, e porque a gente vai refletir até na forma que ele trata os clientes, né? Esses dias acho que foi ontem, antes de ontem, eu tava conversando no Instagram sobre isso mesmo. A gente tava falando sobre comércio e muita gente no Instagram tava falando que a questão do comércio, ninguém vai comprar no comércio porque é mal atendido, as lojas não atendem bem, vai nos lugares. Aí começou aqueles monte de direct chegando, né? Que é porque os donos da loja não cuidam dos funcionários, então como é que os funcionários vão refletir bom ao cliente? Então eu acho que isso é muito isso, né? Você cuidar dos seus funcionários, ele vai cuidar do seu cliente. Exatamente. Né? E eu acho isso bem interessante vocês. Inclusive, uma pessoa que toca lá sempre, um músico, ele falou comigo, aí falou assim, olha, que energia massa o pessoal tem lá. Eu já toquei em vários lugares, mas é um lugar que eu me sinto muito bem tocar lá. Então, porque a pessoa da equipe transmite isso para eles também, entendeu? É um ambiente, eu gostei de escutar isso porque é um bastidor realmente assim. Não tem como eu chegar sempre para todo mundo que toca lá e falar assim, você se sentiu muito bem, né? É difícil a gente saber essa resposta. E aí achei legal porque realmente ele falou uma coisa que a gente se preocupa e que indiretamente a nossa equipe já entende isso, sabe? É um valor deles, sabe? Nesse ponto aí que a gente começa a perder pro digital, né? Eu acho que não vocês muito porque é alimentação, né? A gente quer, mas eu acho que entra também a questão da experiência do local, né? Sim, com certeza. Lojas estão perdendo para o digital, a gente deitado no sofá comprando
as coisas, porque a gente vai numa loja E não tem uma experiência e não positiva. tem uma experiência nada. Você não tem... Várias vezes tem loja que você deixa de ir porque sabe que vai Você ser mal mal atendido, atendido. você não pisa lá. E esse é o Exatamente. básico, né? O atendimento. É o ponto 1, né? Eu acho que não é nem pra estar na régua, né? Porque isso aí eu acho que é o mínimo. É você ser atendido. Tava Porque é a até- educação do dia a dia. Não é no questão de você tá me vendendo algo. É nós se bater na rua e eu ser educado com você, né? É isso. Isso só deveria ser uma regra, como tem um restaurante, acho que é na Inglaterra, que ele é conhecido por maltratar todo mundo. Eu já ouvi falar desse E restaurante. aí ele virou uma referência turística e a pessoa xinga mesmo, joga os pratos e reclama e a pessoa fica filmando, achando Eu vi um engraçado. dia desse, eu digo, que loucura. Agora, se você não tivesse esse princípio, não tem como. Esse é um caso muito isolado, né? Uma pessoa malta. Tipo, tem outros bares aqui, tem um cara, esqueci o nome dele, mas ele era conhecido disso, que ele chegava lá xingando todo mundo, agora morria de rir, e ia lá por causa disso, só pra escutar ele xingando, sabe? Mas isso é uma raridade no meio É muito mundo. raro. É uma extremidade que se torna engraçado porque é muito extremo. Exatamente, porque é tão Não inusitado. acredito que esse cara tá dizendo isso. Mas essa questão da experiência é algo até que eu tava juntando aí nessa conversa no Instagram, né? Que a gente tava falando justamente sobre isso. E eu até falei de restaurante, porque eu dizendo que a gente tem 2 anos de casado praticamente. E eu acho que se a gente pediu comida em casa foi uma vez, 2 vezes que acho que alguém mandou, não foi? Foi, a Dami Porque que eu mandou gosto pro de almoço. viver a experiência do ambiente. Eu digo isso Sim. sempre pra ela. Eu digo, não vai jantar fora, vai pedir nada, a gente vai sair pra comer, porque a gente vai pro ambiente, viver a experiência de lá. Que é diferente do de casa, né? Não, não Pra tem comer em pra casa onde. a gente faz. E É um pouco disso. tem um É. ritual de sair, Sim. né? Tem um ritual, assim, da gente se arrumar Com e ir até lá. certeza. Então, é isso, assim, a gente tem muita coisa pra ajustar ainda e falhas acontecem, isso é fato. Mas, assim, toda vez eu tento dizer aos meninos, ó, minha gente, a pessoa saiu de casa, não foi pra se estressar. Ela saiu realmente pra sair daqui mais feliz do que o que ela entrou. Porque comer é prazeroso, Sim. né? Ser bem atendido é prazeroso, estar num lugar diferente é prazeroso, tomar um drink diferente, tomar um vinho. Então, assim, tudo conspira para que você saia dali mais feliz. E é horrível. A frustração, ela é muito grande de um restaurante quando você sai mal-humorado. Que eu acho que é pior do que uma loja. Porque a loja... Você eu- consegue rápido. entrar e sair rápido, É né? rápido. É. E você sai com um produto, eu acho que, tipo assim, se só tiver lá, você ainda vai de novo. Isso. Ou você compra na internet alguma coisa, você dá um jeito de Você adquirir. tá, tipo assim, às vezes acontece isso. Você vai pra loja e fala assim, meu Deus, lá vai eu levar um coice desse cidadão. Aí gente. Mas eu preciso comprar esse negócio. Aí leva lá um forinha, é massacrado esse beleza. Me deixa. Seu produto. Mas o, Não, eu quero aquele não. Não, eu quero. Mas o o restaurante você restaurante deixa. não. Deixa porque, de ir. você não vai para resolver um problema assim. Vai para resolver um O problema. problema é a fome, mas assim, fora é. isso, tem várias coisas dentro disso, né? Que a gente tá falando, da experiência, de você estar bem, né? Às vezes você tá Uma estressado comemoração, e quer relaxar, né? né? Às vezes você nem sabe que tá com problema, enfim. Aconteceu várias coisas já nesse sentido, sabe? Assim, às vezes a gente vê, assim, não é muito comum, mas já aconteceu de clientes chegarem muito reativos, assim. Mas a gente notar que não era um problema nosso. Era um problema que ele já Sim. estava, assim, entendeu? Aí tentar quebrar isso também é um jogo, assim, difícil, sabe? Porque tem que ter um jogo de cintura, sabe? Tem cliente, por exemplo, lá que só quer ser atendido por X. Aí se for atendido por Y, fica com raiva. Entendeu? Aí tem isso. Aí né, pega tem... fogo de X, aí vamos embora. Cadê X? Aí fica reclamando, não sei o que. Tchau. Mas assim, acontece. Mas aí tudo que a gente tenta fazer é tentar chegar nesse meio termo de chegar a uma experiência boa, né? Mas eu acho bem legal essa parte de vocês com os funcionários, né? Eu acompanho muito. Eu acho que esses dias eu até mostrei a ele alguma coisa que vocês estavam fazendo interno, assim, estava no Instagram. E eu elogiando, porque é isso, vai refletir em quem está chegando. Não tem pra onde. A gente é influenciado pelo ambiente. Então, eles estão convivendo com patrões que estão fazendo isso. Então, eles vão refletir isso para quem eles vão atender, né? Eu Eles são acho que- reflexos da liderança. É engraçado, porque depois a gente faz essas ações. E que o único lugar que eu vejo, assim, só interrompendo, é o de vocês. Não sei se é porque fica realmente... Foi o do É, boneco eu- no meio da rua. Porque né? mostra. Não, Da onde Acho saiu esse que boneco? foi. Eita, meu Ah, Deus. vai contar isso. Sim, é. Eu queria trazer, eu disse, não, Eu iria trazer pra botar aqui, né? Atrapalhar. Era pra ter trago. Aqui Eu assim, lembrei ó, não atrapalhar não. Traz o boneco. Tudo pelo marketing. Aí, essa história de experiência, assim, a gente sempre esteve... A gente abriu o Dom Pedro em 2016 no digital.
Então a gente sempre gostou de botar coisa no digital, no stories, o pessoal sempre falou um pouco disso da gente, sabe? Na pandemia a gente apareceu mais do que a gente destravou isso, então a gente sempre foi visto. E às vezes quando a gente faz ações, não é para dizer assim, o Dom Pedro é amostrado. Não, a gente faz porque é natural, entendeu? Sim. E deles também. Eles que participam, eles se divertem, eles entram na E eu brincadeira. acho que né? deixa o cliente também mais próximo de vocês, né? Porque Pois é o é. íntimo de vocês. E é engraçado porque quando a gente faz, a gente tem várias mensagens elogiando. Mas não é que a gente faz isso para o cliente elogiar, a gente faz isso para uma coisa natural. E por isso que fica mais fácil. Porque eu sei que todo mundo, eu posso fazer uma ação hoje e outra pessoa fazer igual. Tudo bem. Mas a nossa essência é de ser uma coisa mais natural, entendeu? Então a gente pode fazer 10, 20 que a gente vai fazer no mesmo clima, entendeu? E é isso que eles gostam, assim. Tipo, a gente fez da Páscoa, né? Aí escondeu o chocolate. Eu vi também, achei massa. O cabeção, ele foi feito naquele pessoal que faz os bonecos de Olinda. E aí, porque a gente Foi em Olinda mesmo, foi uma pessoa que faz realmente bonecos, assim, não só de Olinda, mas ele faz também esses mascotes, né? E aí a gente queria um mascote e queria algo assim, mais divertido, de quando tem aniversário, ir com cabeção e cantar parabéns. É porque os sabe? mascotes originais, se você for olhar pra ver, eles têm uma roupa. Eles têm uma luva, uma blusa, um sapato, entendeu? E quando a gente falou com ele assim, não quero isso, eu quero uma cabeça. Você vai fazer a cabeça. Aí ele disse, mas como é que eu vou fazer a cabeça? Eu não sei. Você vai fazer uma cabeça. Aí eu mostrei o logo, mostrei o ambiente, aí ele desenhou. E quando ele desenhou, o desenho que ele fez é justamente a cabeção que vocês viram, que você vê lá. Eu disse, é isso. Aí eu disse, dá pra tu botar um óculos? Eu disse, um óculos? Isso é um óculos. Um óculos desse tamanho. Ele fez do jeito que a gente passou. Não, esses dias o Dom Pedro tava dançando funk Não, calma, comece antes. Porque é negócio das crianças. Sim, mas tava dançando funk com a doma. Era uma ação de Dia das Crianças externa. Aí umas pessoas falam assim, vocês podem mandar o cabeção do Dom Pedro pra cá pra gente fazer uma ação com as crianças. Aí ele, não, tranquilo, aí mandou também um algodão doce e tal, a gente fez lá, o algodão doce mandou. Aí quando a gente foi ver no stories, de outra pessoa tava Dom Pedro dançando funk com a doma. Uma doma e assim, tome, não sei o que. Eu disse, meu Deus, animado. Tudo bem. Mas era isso que a gente pensou quando a gente criou o cabeção. Era ter o Dom Pedro fazendo coisas rotineiras e mais próxima do cliente, Mais entendeu? próximo do cliente. Entendeu? Tipo, a gente tem várias coisas pra pensar ainda pra ele fazer aqui. Depois a gente vai mostrar. Mas assim, hoje que a gente já faz, já é bem legal, assim, tipo... assim, arranca um sorriso, sabe? De alguém, hora ou outra. E às vezes uns chorinhos, porque às vezes as crianças têm medo com a cabeça daquele tamanho. Mas assim, é bem... E os meninos gostam, eles que fazem. Teve o do Eclipse. E aí os meninos que botaram o cabeção. Foi assim, teve o Eclipse. Aí, constantemente, no FIG, a gente soldou algumas placas de metal lá. E a pessoa que fez o serviço esqueceu a máscara. E ficou lá. Aí quando ele chegou lá, uma pessoa falou assim, tem a máscara. Eu disse, não é possível. Eu pego a cabeça. Aí pegou a cabeça do Dom Pedro com a máscara, entendeu? Pra dizer, não... Tem que olhar seguro e tal, aí mostrou. E foi legal também essa ação. Mas eles botam sempre, assim, eles quando teve, foi o quê? Foi a coisa da Macuca, que teve o pessoal e que os meninos, de repente, quando a gente olhou no meio de um monte de gente na Rui Barbosa, tava um Dom Pedro lá, tipo, dançando. Teve o cortejo da Macuca, passou na frente do Dom Pedro. Aí a gente bota o cabeção lá, ele foi pra lá, ficou no meio do povo. E também teve o desfile das virgens no carnaval. E aí, engraçado, porque eu até filmei um monte de gente na rua fantasiado. E aí quando eu dou um zoom, tá o Dom Pedro dançando assim, super alegre, sabe? No meio do povo, parecendo, sabe? Tá dentro. Sempre é um cara diferente. Assim, às vezes é na hora, assim, às vezes eu nem lembro, mas aí você pode. Eles já, a gente fala, já tem iniciativa. Eles dizem assim, vamos fazer isso. Então eles incorporaram essa parte também de ser criativo, de ser. Mas acho que é liberdade também, porque assim, a gente sempre diz. E quando vai fazer alguma coisa, por exemplo, treinamento de atendimento.
nada melhor do que eles para me dizerem o que é que eles têm mais dificuldade quando chega alguém. A gente dá uma pincelada, sabe? mas às vezes fala assim, vamos fazer tal coisa. A gente fala, beleza, fechou. É assim, entendeu? Então, por exemplo, dificuldade, qual o maior problema aqui que vocês têm? Para que eu adapte diante dessa necessidade, né? Os Ou às vezes ele fala, e tem tal. alguns clientes pedindo tal coisa. A gente, não, vamos resolver, entendeu? Tipo drink. Os drinks são bem criativos, né? E aí a gente tenta fazer de um jeito que as pessoas realmente gostem, tire foto, sinta lá que é diferente e tal. E tem um gostinho da terra, porque a ideia sempre foi ter uma fruta que era daqui da nossa região. Então tem drink que você vai sentir graviola, tem drink que você vai sentir cajá, tem drink que vai sentir maracujá. E aí vai, sabe? Mas quando tem uma coisa assim específica, por exemplo, teve o Halloween agora, aí a gente sempre diz, a gente vem com ideia, mas assim, o que é que vocês acham? Eles, não, eu acho que não dá certo assim, vamos então ajustar assim, a gente vai ajustando junto. Então, eles têm essa liberdade meio que para dar ideia também. Né, é o que a gente diz, assim, onde você estiver trabalhando, você pode ser empreendedor, né? Porque às vezes empreender é você ser criativo mesmo, você pensar e se adaptar, e eles tem com o tempo conquistado isso também, né? Ao mesmo tempo que a gente sempre diz, no dia que vocês também não for mais o lugar de vocês aqui, tá tudo bem. Tem uns que a gente sofre quando sai, porque faz falta de verdade. Mas, assim, é muito engraçado. Eu digo que o Dom Pedro é o de férias com o ex. Eu digo, porque tem tanto ex lá que sai e volta. Não, só tem uma pessoa em específico. Depois quando terminar, a gente mas tem muito ex. Mas é porque assim. quem falou que tá. É porque assim, às vezes tem pessoas que chegam lá, isso é comum, né? Que chegam lá como se fosse uma segunda opção. Por exemplo, eu curso radiologia, eu curso enfermagem, curso alguma coisa. E quer ter uma fonte de renda e trabalha com a gente, por exemplo. E aí, com o tempo, eles crescem, assim, se adaptam bem à equipe. E foi alguns desses que aconteceu isso, que eles tiveram que sair para seguir a carreira. Só que a gente já sabia disso, né? Mas a gente nunca impediu. Tanto é que eles, trabalhando, faziam estágio, a gente ficava bem maleável com o horário e tal. Mas sabe que pode acontecer, né? De perder eles por causa disso. Mas a gente sabe que também... Agora acontece isso também de voltar, né? Assim, uma das coisas também que a gente aprendeu foi questão de valores mesmo, né? Tudo isso que a gente está dizendo aqui... É cultura, né? E é porque parece com o que a gente quer proporcionar. Mas já teve gente com muita habilidade que entrou no Dom Pedro e que não tinha nada a ver com a proposta, sabe? E a pessoa desenroladíssima. Poxa... É não difícil, se encaixava, é engraçado. Mas a gente só entendeu isso esse ano também, assim, que a pessoa realmente não se encaixa. Então, antes que demore mais tempo, fique mais difícil, é melhor desligar a pessoa e ela encontrar um lugar em que ela se encaixe melhor, por melhor que seja em habilidade, né? Isso aconteceu 2 vezes esse ano e foi duro, assim, porque é difícil encontrar mão de obra, né? E aí, quando encontrava uma mão de obra boa que só, mas não tinha os mesmos valores. Aí pra gente, assim... A parte técnica era perfeita, mas assim, não encaixava, né? Então é difícil isso. É difícil tomar essa decisão, né? É difícil tomar, porque por muito tempo a gente... Inclusive, eu vou dizer que isso foi muito recente, que a gente resolveu bater o martelo e dizer, vamos fazer desse jeito. Mas assim, por muitos anos, a gente ficou com a pessoa... Ficou com a pessoa pensava assim, realmente muita coisa estranha, mas não entendia o motivo. motivo. Hoje a gente sabe o que é. Eu acho que isso tem a ver quando a gente tem alguém em casa que trabalha com a gente em casa. Às vezes a pessoa é muito boa e você fica com medo de... Mas no fundo lá ela não tem muito a ver com quem você é, com sua essência. Inclusive, quando a gente faz a nossa integração, a gente fala muito disso, que tem que ser um trabalho bom para os dois lados. Não adianta ser só a gente impor várias regras e a pessoa não se sentir bem, tá lá. Né? E a gente sempre fala, se você não estiver se sentindo bem, não tem problema. Você avisa, a gente se resolve. Que já aconteceu. Já aconteceu a pessoa assim, eu não estou me sentindo bem. Foi. Profissionalmente, ele era super elogiado, todo mundo gostava, mas era um ambiente mesmo, entendeu? Era um ambiente. Talvez a gente é mais descontraído, ele era mais formal. E aí acontece, né? A gente também não vai levar isso pro pessoal, porque sabe que isso pode acontecer. Porque não dá a pessoa ficar insatisfeita, né? Ou trabalhando de cara feia. Até o serviço dele vai
cair, rendimento né? cai muito. né? Mas eu cair. tenho uma curiosidade. A criatividade vem de qual dos dois mais aí, hein? Porque, menino, eu Eita. acho o lugar de vocês o mais criativo. Eu amo estar lá só pela criatividade, de tudo. É, A Do gente prato acha, ao ambiente. é porque as criatividades são em níveis diferentes, sabe? Se complementa muito a minha com a Diane. Porque, tipo, eu tenho uma criatividade mais estrutural, mais arquitetônica, mais essa parte de cores, assim. E a Diane tem muito mais criatividade em comida, em experiência, em o que o cliente precisa, sabe? Então, é esse conjunto que Só complementam essas criatividades, sabe? E é isso, assim, cada vez mais que a gente fica mais nesse estratégico, mais isso aflora, sabe? E é difícil, assim, porque como a gente tem, é nato da gente, pode vir 200 mil pessoas copiar, mas a gente não se incomoda num ponto, porque a gente tem um acervo muito grande disso, sabe? Isso sempre acontece, né? Assim, às vezes um vai lapidando a ideia do outro, sabe? Porque às vezes os dois chegam com umas coisas meio Pode ser nada a extrema, né? ver. E que assim, nem tudo dá certo também, sabe? Que a gente São já faz. testes, né? A gente já fez um monte de coisa que ninguém deu nem valor. Olhou assim e a gente tem que isso aqui vai ser vai bom. bombar. Então teve muita coisa que a gente fez. Agora, o que eu acho que é não paralisar mesmo. Tipo assim, eu tô com medo de botar, o povo não querer. Não, bota, se não quiser a gente muda. Mas Muda só não dá depois. pra paralisar porque não foi aceito uma vez. Várias coisas não vão ser aceitas. E tá tudo certo. Quando a gente abriu em 2019, que botou os drinks, ninguém tava nem aí, não. Ninguém. A gente mandou fazer maquete, colando os negocinhos lá, o soldadinho. A gente mandou fazer coisas de madeira específico para encaixar um copo. A gente foi em lugares para comprar carrinho, A gente não sei o quê. foi para um lugar que a gente olhava tudo pensando o que é que dá para encaixar um drink aqui. Mas sei lá, poderia ser um potinho de doce. Aí só dá para botar um drink aqui. Dá não. Aí isso aqui dá, Iane. Aí sei não. Aí, entendeu? Porque é isso, né? A gente se explorando essa criatividade. E aí, assim, fazer e não deixar de fazer. A gente tá com ideia agora. Vixe, eu queria tanto dizer. Qual Eu queria ser tanto saber. Masculino. Eita, não é melhor dizer não, porque vai que copia antes de fazer. Deixa eu Tá te sendo fazer, gravado, deixa eu te fazer. A gente tá com ideia pro banheiro masculino bem legal, sabe? E feminino, né, também? Vai botar no feminino também, é? Naquela outra coisa? Não vou dizer não, né? Tem uma fofoquinha. Muda o assunto. Eu vou Mas, fofoquinha aqui. Também essa pandemia ela fez com que a gente também não tivesse tanto recurso para investir em coisas que a gente queria, né? Porque veio destruindo tudo, a gente já sabe, isso aí já nem adianta falar Porque mais. assim, é porque a gente vive do nosso negócio, então a nossa fonte de renda hoje é o Dom Pedro. Então, às vezes, a gente não tem recurso financeiro para fazer umas coisas assim, de outro mundo que a gente poderia fazer. Como, por exemplo, a gente fez o Dom Pedro, a obra terminou em 2019, e só agora, nesse ano, a gente botou uma fachada de vidro. A gente não botou antes porque a gente achava lindo um plástico lá, batendo, entendeu? A gente nunca gostou. Às vezes a galera falava, esse plástico tá horrível, eu sei. Esse plástico, a única coisa ruim daqui é esse plástico, eu sei. Mas não São tinha. 12 metros de fachada, né? Qualquer besteirinha por Agora você fazer. fazer uma janela de 1 metro, é coisa, né? Não, aí teve uma cliente, eu achei bem engraçado, uma senhora, que ela mandou uma mensagem pra gente no Instagram, disse assim, minha gente, foi tudo ótimo, a comida tava ótima, o atendimento, tudo ótimo, agora aquele plástico foi muito chato, vê. Meu Deus! Só que foi coincidência, pô. foi muita coincidência. No outro dia a gente botou o vidro. O cara tava... E ela voltou 2 dias depois e disse assim, ainda bem que vocês me ouviram. Obrigado, se fosse você. Obrigado pelo feedback. Ainda bem que vocês me ouviram, porque realmente ficou ótimo. Mas tá vendo? O que Não, seria da gente deixa se ela não fosse os cantar. clientes? Que ela não escuta essa parte, mas Não, se puder, ela tá só bloquear ela nessa parte. Aí eu- passando isso adiante. Não, porque é disso, tipo, a gente
Eu, Iane e o Dom Pedro para fazer tudo. Então a gente teve que ter uma reserva de caixa grande para poder tomar um investimento desse. Não é uma coisa do nada, né? Porque às vezes o pessoal olha e é como antes, no começo, falava assim: quando teve a pandemia, o Sebrae fez várias ações com vários microempreendedores com a gente e a gente sempre participava. E aí teve uma pessoa que falou assim: é muito bom botar o Dom Pedro aí, já que eles são grandes. E aí eu falei assim: está grande, vamos dizer assim, agora, né? Mas para chegar até aqui não foi assim tão fácil, né? Inclusive hoje tem investimentos que a gente poderia fazer lá dentro que a gente não faz porque tem recursos, entendeu? E a gente sabe a hora de fazer, né? Tipo, não é do nada, né? Que o pessoal às vezes acha que é fácil. Eles estão na Rua Barbosa, eles podem fazer o que quiser. Foi sorte. Mas vocês já sempre tiveram essa mentalidade de querer crescer, ou em algum momento vocês pensaram em desistir, em achar que... Eu já pensei muitas demais. vezes. Não, assim, é dois extremos. É o extremo otimismo com... Eu não sou mais. Antes que você fale. Eu não falei nada. Não, eu não sou mais. Tá falando de quem? Eu não sou. Tu falou. E agora fala, porque eu não sei nem o que falar agora. Não, assim, eu já pensei. Mas não era o muitas pessimismo, vezes. era uma questão de ansiedade, entendeu? E aí, assim, tipo, por muitos momentos, Iane viveu ansiedades muito altas. Então, a ansiedade do nível alta é o extremo do caos acontecendo, entendeu? Mas além disso, era um freio também, sabe? Era um freio, porque às vezes... falar os defeitos. Às vezes, como sócio, Pedro queria realmente dar um passo maior do que a perna. E aí tinha que ter alguém fazer, peraí, um pouquinho. A mulher, sabe? Né? A mulher. Então, mas no começo ela não tinha essa segurança com ela ao ponto de frear, entendeu? Tipo, a gente fez um evento aqui nessa rua, a gente fechou essa rua, chamou 6 tipos de cerveja artesanal, botou um palco aqui na rua com 3 bandas. Foi. E deu 20 pessoas. Não foi, não. Aí, assim, tipo, isso foi uma ideia minha, mas eu vou fazer. Assim, eu acho que não dá certo. Aí hoje a gente não faria. Tipo, porque a Iane ia falar, não vai dar certo, entendeu? Eu mudo o teu desafio. Toninho. É assim também. É igualzinho. Eu dizia. Então, agora a gente chegou no meio termo. Eu tô menos otimista, assim, de que tudo é flor. Não, eu fiquei. E ela tá mais, assim, não tá menos negativista. Eu fiquei ontem impressionada comigo, porque a gente vai notando a evolução da gente, né? E a gente foi chamado para um evento esse mês. E aí, por mim, eu já dizia assim, vamos, entendeu? Aí ontem a gente ficou 4 horas analisando. E eu lá, do ladinho dele. Foi isso tudo? Foi. É que pra mim vai ser muito rápido. Analisando se era viável ou se não era, entendeu? Eu já tinha respondido que sim no WhatsApp. Mas eu não deixei de ver com ele se era viável, se não era. E a gente analisando assim. Então, uma das partes tem que ceder em alguns momentos, sabe? Mas a pergunta era de desistir, né? De desistir. Muitas vezes eu disse assim, quando é que é a hora de desistir, hein, Pedro? Chegou a hora, eu dizia assim, sabe? E muitos perrengues que a gente passou. E aí ele, eu não tenho que desistir mais não, a gente vai fazer o quê com esse monte de coisa agora, sabe? Isso foi realmente nessa época aí de 2020 até voltar à vida normal. Mas a gente não tinha opção de desistir. Primeiro, a gente ia vender o Dom Pedro, a estrutura a quem? Quem era que ia empreender em plena pandemia? Ninguém. A gente não tinha... e como era que a gente ia recuperar financeiramente se a gente também se desfizesse de tudo? Então, muitas vezes eu disse assim, Maria, não aguento mais, não quero mais viver isso não, meu Deus do céu. É porque empreender você tem esse outro lado incerto, né? Você vive assim, num mundo, numa vida realmente muito... como se a gente começasse no negativo, né? Vamos dizer assim, né? De custo fixo e tal. Então, assim, realmente, se você misturar essa parte de ansiedade com medo do futuro, com empreender não tem hora que não vai dar. Você realmente vai adoecer muito, sabe? E por um momento, que foi justamente um momento pior, né? De incertezas,
foi esse auge que a gente tá falando, entende? Agora, de crescer, a gente já teve mais ânsia Isso. de crescer externamente. Por exemplo, abrir outras unidades, a gente já teve mais. Hoje, a gente ainda tem, só que diminuiu um pouco. Por quê? Porque a gente entendeu que é melhor crescer estruturado do que crescer desorganizado, sabe? Então, tipo assim, a gente se compara, é normal isso assim, poxa, mas fulano já abriu tal coisa, mas o pessoal que é conhecido da gente, amigo da gente, já abriu. E bate, às vezes, uma dúvida assim, o que é que a gente está fazendo errado? Mas aí você tem que ser muito firme no propósito. Se o propósito agora é estruturar, não tem pra quê. Hoje a gente tem plano de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, que não tinha. Então a gente andava sem rumo. Então a gente sabe que, tipo, beleza, eu quero crescer, mas não quero crescer hoje. Eu vou crescer daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, sabe? Isso tira um pouco essas incertezas de ficar pensando no futuro e achar que tá sempre atrasado, entendeu? E a gente notou que não estava atrasado, a gente só não era o momento, entendeu? A gente teve, esse ano, assim, foi uma virada de chave, porque a gente teve uma perca pessoal e aí tinha que focar a energia e o pensamento em outra coisa. E foi quando a gente disse assim, sabe de uma coisa? Vamos focar em estudar. Estudar doidado. 2023 não que a gente não estudasse. É engraçado mas vai isso. ser assim, todas as energias voltadas para isso, sabe? Até para esquecer a perca. E aí, assim foi feito. E não que a gente não sofreu, porque é necessário que a gente entenda o que aconteceu. Mas assim, a gente pensou assim, rapaz, vamos ter que fazer alguma coisa para trazer isso como algo... como se fosse assim, antes a gente estudava sem um foco, hoje a gente tem um foco. Então, assim, tem coisas de erros que a gente sabe que está acontecendo, mas já sabe como resolver. Entende? Antigamente a gente não sabia, a gente ia resolvendo. Tipo, às vezes um problema de atendimento. É por quê, né? É um problema na cozinha, tipo, faltou um item. Então, hoje a gente já sabe as causas dos problemas. Antigamente a gente ia deixando, assim, resolvia, mas aí acontecia de novo. Apagando incêndio, né? A questão também é que a gente investiu num mentor mesmo, pra gente seguir uma metodologia só. Porque a internet hoje, ela tem uma vantagem da gente ter muita informação. Mas o que a gente fala, assim, às vezes você fica com obesidade intelectual. Você escuta um monte de gente e você não sabe qual às vezes é melhor seguir uma pessoa e do que ficar... E aí o que é que aconteceu? A gente começou a seguir uma metodologia para estruturar o negócio e ter gerar uma experiência melhor para o cliente. E aí, nesse meio tempo, a gente foi para outros treinamentos. E aí começou a dar um bug, assim, tipo, não, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos parar e fazer um pedacinho de cada vez, assim, sabe? Não também resolver tudo de uma vez, né? Aí meio que esse ano foi o ano mesmo de estruturar e de seguir uma coisa só. Porque quando você procura 1000 coisas, acho que Yasmin sabe falar muito bem disso. Tem um monte de nutricionista que às vezes tem abordagens diferentes. E aí você escuta todo mundo e fica meio perdido, né? Sem conseguir se identificar com uma coisa só e sem saber se aquilo parece com você mesmo ou não. Então, meio que foi isso mesmo. Achar um caminho que fosse melhor pra gente. E aí tá tudo bem, assim. Se a gente ano que vem não conseguir, a gente tem vontade de abrir, assim... nova unidade, talvez em outro lugar, ou até um novo negócio, mas aqui, sabe? De sobremesa. Os doces. Os doces. Gostaria A gente ficou conhecido como isso, né? Foi. Porque é engraçado falar disso, porque no começo a cidade não tinha muitas opções de doce em restaurante. E a gente queria que, tipo, a pessoa fosse lá, pelo menos, só pra comer... a sobremesa. E é o que acontece. A gente faz isso. Sempre que vem alguém de fora aqui, a gente leva pra comer lá. A sobremesa lá, a gente vai comer E eu digo assim, sempre pode faltar tudo naquele Dom Pedro. Pode faltar cadeira, pode faltar mesa, pode faltar tudo, menos aquela sobremesa das freiras. E a costela, viu? E é engraçado que a gente leva o pessoal lá e fala das freiras, né? A gente pede outra, porque sempre a gente pede
as novidades. A gente vai olhar no cardápio, é o que tem novidade, a gente pede esse, sempre. Inclusive esse senhor aqui, da última vez que a gente foi, a gente Eu não olhei o que era. Esse aqui é diferente, Não é novidade, Chega todo né? solto de montar. Foi Aí a menina fica tirando onda. Tu vai ter que montar. Engraçado que o garçom perguntou. É o obrigado, garçom ainda perguntou, é esse mesmo que o senhor quer? Ele fez, moça, aí você fechou o cardápio. Aí eu, acho que não vai vir alguma coisa que é pra sua idade aí não. O garçom perguntou 2 vezes. Assim, e essas sobremesas, o bom é que a gente vê lá idoso, Sim. vê Criança. criança de bebê conforto, sabe? Vê jovens. Tem essa parte familiar. É engraçado, teve uma vez, era a filha de uma conhecida da gente. Aí ela tinha, sei lá, 8 anos na época, 10. Quem? Júlia. Aí ela tinha 8, 10 anos. Ela era bem magrinha e tal. Aí tava na mesa dos pais e ela sentou no balcão do bar. E aí pediram uma freira. Eu disse, pra quem é? Não, é pra ela. Aí ela sentou, começou a comer. Eu disse, mas tu vai comer sozinha? Sim. Não divide com ninguém. Aí ela saiu da mesa pra ninguém dividir. E ela ainda pediu um extra, não foi? Pediu um chantilly e tal. E aí eu disse, não é possível que tu vai comer isso tudo. Não, eu fiquei olhando pra ela assim, ela disse, eu vou. E ela comeu. Bicho, é engraçado isso. E quando chega casal, assim, a gente sempre leva 2 colheres, né? E aí chega casal e às vezes a mulher diz assim, eu vou querer as fresas, agora tu só traz uma colher, você já diz assim, sabe? Pra que o outro não. Eita, isso é realidade? Isso é realidade? Pode falar? levar uma colher só, ela toma minha colher. Aí não adianta, é melhor trazer 2. A próxima vez que você senta no balcão. Eu aprendi, eu marquei isso daí. Você tá lá naquele sofazinho deitado. Vocês fizeram a mini, né? É. Aí a gente achou o máximo porque a gente pede 2 pra experimentar, mas Sim, acaba que eu sim. como também. as 2 sempre. Aí eu digo, homem não gosta de doce, não tem pra que comer um todo. Não tem pra quê. Não, aquela ali, as freiras, eu acho que ela realmente É um marco, muito né? equilibrada, sabe? Sim. Você Isso é bem consegue engraçado. se enjoar O que muito. eu achei foi o seguinte, quando a gente fez as sobremesas, a grande aposta era nas freiras. Sempre foi. É. E aí a gente abriu em 2018, não saía freira. Não. Não era mais vendida, entendeu? Mas, bicho, como é que não... Da receita original pra hoje não mudou nada. É a mesma coisa. É. E não saía. Não saía. Eu disse, mas a gente nunca pensou assim, não, tem uma coisa errada. Não, tudo bem. Saía outras, entendeu? E aí foi 18, 19, não foi? Foi. Quando deu 2020, na pandemia, O o pessoal enlouqueceu, pô. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente na pandemia com uma das estratégias de segurança, a gente parou de comprar muitas mercadorias, inclusive as que vinham de fora. E aí as freiras são uma coisa que a gente traz de fora. A gente traz de Olinda. E aí o que aconteceu foi que tipo, a gente tinha um estoque e esse estoque foi diminuindo e depois ele chegou na validade e ele não ficou assim, não é que ele estava ruim, vencido, mas ele ficou murcho. Foi, porque aquele biscoito ele não absorve umidade. É. Então, por isso Como a que gente tinha um giro rápido, isso nunca chegou, mas é como a gente ficou com o estoque parado. Quando você corta a sobremesa, você vê que o biscoito ainda é crocante. Ele faz assim, crack, 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 né? Então, assim, não é nem questão de validade, ele tá na validade boa, mas tem uma hora que ele fica murcho. E aí, a gente falou assim, não vamos mais vender. A galera só for todo dar uma surra na gente. Eu falei, eu quero murcho mesmo. Aí a gente, tá bom. Aí ficou vendendo ela murcha, porque tipo... E a gente tá avisando, não tá chegando Não tá no padrão, Tá tá. bom, pode mandar sem padrão nenhum. Pode mandar. E aí depois... Não, tá sobrecarregado hoje, não tem entregador, porque foi tudo muito difícil, Eu né? vou buscar. Não, vou buscar, exatamente. Não, vai demorar. O entregador problema. tem outra entrega e geralmente quando é sorvete a gente manda assim, Tem que ser único. primeiro. Aí, não tem problema, chega derretida, não. Tinha gente que tirava foto pra gente, tipo, só a aguinha de sorvete assim, mas ia, obrigada, matou minha vontade. Ou às vezes guardava pra tu comer outro dia, né? Aí ficava mais murcho ainda, né? E aí depois que reabriu, aí a Freiras deu uma guinada aí e ela realmente é campeã, assim, de vendas assim, de sobremesa, né? É engraçado porque aqui no Mosteiro também tem os biscoitos. Só que eles não dão conta da quantidade que a gente vende. É porque eles vendem mais como se fosse um souvenir. Ele não vende como uma produção, não é uma produção entendeu? para a empresa, assim.
Então, tipo, tem que, como a quantidade é muito grande, a gente compra também no mosteiro, mas a gente manda buscar de Olinda, porque lá elas... Quantidade maior, né? É. Qual foi, assim, o princípio que vocês trouxeram do antigo emprego de vocês, que vocês usam até hoje? Da engenharia como da biologia? Ixi, Da Aliane. não, você acha. Não, eu uso mais a questão de gestão. Eu fiz gestão ambiental, né? E aí, tipo, eu uso muito essa parte de gestão na prática, no planejamento mais Pedro mesmo, mas eu uso muito na prática. E assim, o que eu admirava lá realmente era a quantidade de pessoas em prol de um objetivo só, que era deixar aquele aerogerador de pé, sabe? Então tava todo mundo naquele pique, tinha um tempo pra... Tinha um período de Os prazos, né? os prazos para cumprir, tinha que estar pronto até tal dia. Então, assim, a gente já veio com essa visão, eu já vim com essa visão de tem coisa que eu tenho prazo, talvez por isso que eu sou meio acelerada para agir, entendeu? Porque assim, meio que parece que eu tenho um prazo sempre. Eu sempre digo isso, não, a gente... Inclusive tem uma plaquinha lá, eu lembrando agora, tem uma plaquinha lá em frente ao meu computador. Prazo para não sei o quê, 3/11, que é amanhã, sabe? Então, meio que... Eu acho que trouxe isso, tem vantagens e tem desvantagens que a gente tem que ajustar. Mas para mim foi a coisa mais que fez diferença. E para Pedro, ele usa um monte de coisa da engenharia. Então, é engraçado, porque eu conheço amigos engenheiros que chegam lá e falam assim, e tu tá atuando? Eu disse, não, eu tenho um restaurante. Eu disse, que poxa, coitado, sabe? Eu falo assim como se fosse uma coisa assim, poxa... Oh, bichinho. Ele Tá lascado. tava dando tudo certo na vida dele e ele foi... mas assim, não, lógico que a gente não vai usar 100% a engenharia, mas a engenharia me ajudou a melhorar a lógica de resolver algumas coisas, entendeu? Então, isso aí eu uso diariamente, né? Lógico que quando tem obras ou coisas assim específicas, eu atuo mais, sabe? Uma reforma, coisa assim, uma opinião. Se você for chegar lá várias coisas que tá lá no Dom Pedro foram desenhadas por mim para mandar para o fornecedor, entendeu? Então é isso, é um pouco de um papel meio da engenharia que eu trago, sabe? Fora essa parte de planejamento, de planilha, né? Que engenheiro tudo doido com planilha, né? Eu já ia responder por ele. Planilhas. Exatamente. Eu fiz licenciatura em ciências biológicas, então eu tinha uma disciplina de didática que era justamente para ser professora. E hoje isso me destrava para fazer treinamento com eles, entendeu? Isso. Porque assim, eu consigo... Ela tem essa facilidade muito mais do que eu, por exemplo. Porque às vezes, quando eu vou repassar uma coisa, ele fala assim, não vão captar, entendeu? Aí ela molda isso às vezes no ensinamento, sabe? Porque, por exemplo, todo mundo tem um limite até onde você consegue aprender, né? E como o Pedro, ele é muito detalhista às vezes a gente faz uns treinamentos de CMV, que é custo de mercadoria vendida, que para comida é o caos. Você imagina chegar um quilo de camarão, tá? Um quilo de camarão, pô, é R$70. Quando ele descongela, ele já vira R$100. Porque ele perde a água e perde... Quando você limpa, ele já vira 120. Quando você assa, ele já vira 150. Então, assim, imagine cada item, mais de 700 itens, com uma coisa. Arroz é o contrário. Quando a gente cozinha, fica 2,5 kg a mais. Entendeu? Então é muito louco. Não é um produto que você compra aqui, não, esse celular é X e... Não. Tem muita variação, sabe? E aí a gente fica explicando isso sempre para eles. Aí, porque a gente gosta de explicar... Assim, desde 1830, quando surgiu o camarão, não sei o que... Não! Aí ele pega o papel lá e diz, olha, minha gente, não sei o que. Aí quando eu olho, tá todo mundo meio assim, ó. Aí eu disse, não, Pedro, vamos focar mais em tal coisa que é fácil entendimento para eles. Então, me ajudou um pouco a questão da licenciatura, da parte didática mesmo, e de às vezes adaptar alguma coisa para chamar mais um pouquinho de atenção, sabe? Mas esse aí usa a engenharia direto, assim, às vezes umas coisas... Ele adora montar coisa, adora... aquela mania de... adaptar. Quando quebrou o negócio, será que quebrou mesmo? Meia hora, né? Ajeitando. Será que quebrou? Eu lembrei do Neto. Quebrou, não. Fazer uma gambiarra. Tem uma solução pra ajeitar junto. Quebra a minha rasinha aí.
Vê só, a gente tava falando um pouquinho de... Como é o nome do filho de vocês? Guilherme. Guilherme, né? Eu já ia chamar de Pedrinho. Não sei por quê. De Guilherme. Vamos fazer um cenário de que Guilherme assumiu. Qual seria a área específica que cada um separado seria apaixonado e não largaria do Dom Pedro? Vixe, Maria. Vixe, Maria, até pra mim. Faz. Você vai ter que pegar uma planilha pra te responder. Tipo assim, eu só vou fazer drink, então eu vou... É isso que eu gosto, eu não vou deixar. Eu não largaria a cozinha mesmo. A cozinha. Eu não largaria, Isso. não operacional, mas de A criar. criatividade da cozinha. Eu não largaria, até porque eu ainda não confiaria em Guilherme fazendo. Eu acho que assim, Guilherme seria muito mais o operacional, mas não de estar no operacional, mas da parte gerenciar pessoas, entendeu? Eu acho que ele tem tido esse olhar. E eu realmente ficaria enfurnado numa sala na frente com minhas planilhas e uma tela curva cheia de números. Você não tem E as noção cores diferentes, assim. da raiva dessa pessoa. Quando ele tá lá e que eu digo assim, Pedro, a gente tem um radinho, né? Aí Pedro, tá precisando de ajuda, porque na hora do boom, sempre precisa das mãos da gente. Pedro tá precisando de ajuda. Não, Iane, eu tenho que terminar uma coisa rápida. Eu digo, rápido quanto? Ele, só umas 2 horas. Eu digo, tá, vou dizer o quinto ali, a mesa 36. Espera só 2 horas que Pedro tá até, sabe? Pelo amor de Deus. Então, assim, hoje realmente, se fosse pra escolher, eu acho que ele ficaria... Essa parte mais burocrática, né? E a gente... Guilherme, ele já trabalha com a gente quando precisa, né? Ele é nosso olho, né? Porque ele tem esse senso crítico. Mas não é que a gente solta a chave com ele e fala assim, fica aí, não. Mas ele gosta, assim, de estar olhando, entendeu? Isso a gente acha legal, né? A gente viajou mesmo agora para essa imersão e aí eu disse, Gui, a gente vai precisar de tu. Aí ele... Quantos dias? Eu disse, no final de semana, né, meu filho? Não tá danado que eu diga, o Guilherme vai faltar a escola pra ir trabalhar, peraí. Eu disse, no final de semana, mas que você fique o sábado, durante o dia e a noite. E aí eu fiquei olhando nas câmeras, achei tão bonitinho. Aí ele meio que assim, no meio do salão, rodando, assim, ali, ó, ali tá chamando, ali tá não sei o que, me cai rindo e tal. Aí, assim, a maternidade tem que trazer um retorno em algum momento, né? Tá começando. E pensando assim no Dom Pedro, quando foi que vocês tiveram essa certeza, que os olhos brilharam, que disseram assim, é isso? Parou as incertezas, é isso mesmo que a gente quer? Teve algum momento assim, algum... Eu não sei se ele vai dizer, mas pra mim foi quando a gente tinha ido na galeria. E eu tava lá com minha botinha de obra, mas com a farda do Dom Pedro. E a gente tava lá, tipo, tinha passado o dia trabalhando, e teve não foi um evento, mas foi algumas pessoas que estavam lá, que teve um certo momento que a gente servia algumas poucas coisas, tipo um queijo maçaricado, tinha um croissant, era bem poucas coisas. E eu notei que eu gostava de servir. Aí foi nesse momento que eu entendi que eu estava no lugar certo, entendeu? Independente de engenharia, de tal, tipo, eu sabia que eu gostava daquilo que eu queria fazer, estava mais designado a um caminho, né? Foi esse momento que eu entendi, tipo, eu já gostava de fazer isso em casa, assim, tipo, por exemplo, eu gostava de cozinhar, aí às vezes, assim, minha mãe fazia o prato, eu fazia, deixa eu fazer sobremesa, entendeu? Isso assim, com 14 anos, 15 anos, entendeu? Eu gostava de fazer isso. E depois eu notei que era uma coisa que eu gostava de ver a experiência da pessoa comendo e gostando, entendeu? Então isso foi crescendo ao ponto de chegar no restaurante. Também quando a pessoa não gosta, a briga é grande, né? Não? Ele fica uns 3 dias assim, triste. Se você não gosta, é melhor você comer, você tá delicioso. Mas assim, a mesma coisa que eu faço assim, tem que ser sem erro, tem que ser muito chocolatudo e tal. Não tem como dar errado. Não dá errado. Mas não, já tô experiência suficiente. Não tem como dar errado. Não, pra mim foi quando eu tive que assumir o concurso. E aí eu pensei, muitas vezes na minha vida eu não tive muitas escolhas, assim, eu não tive a chance de dizer assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, sabe? Às vezes eu tinha que fazer mesmo porque tinha que fazer. E aí, quando eu me vi na possibilidade de escolher o que eu queria fazer, eu disse, pronto,
escolhi, chegou. É o chegou. Pedro. Sabe? Em um momento muito especial, assim. Isso marca pra mim de que eu escolhi o que eu quero fazer. Eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio. E às vezes você até vai ter, mas demora bastante pra você dizer assim, eu quero fazer o que eu gosto. Então, às vezes eu preciso trabalhar porque realmente preciso me manter, porque eu preciso... Enfim, muita gente... A gente é muito jovem pra escolher a carreira, né? E aí, se realmente, às vezes, tem que fazer uma faculdade ou algo que era o que tinha no momento, não dá pra você escolher. E aí, foi nesse dia que eu disse assim, poxa, agora eu vou escolher. Já que eu nunca pude escolher muito, agora eu vou escolher. Não, quem escolheu foi eu, que eu entreguei o papelzinho lá. Quem escolheu fui eu. Dessa vez foi você que agiu. Quem assinou fui eu. Eu acho que eu vi Yane falando, né, na palestra, vocês receberam alguns prêmios, não foi? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos prêmios aí, como é que foi a sensação de receber? Foi. A gente recebeu 2 prêmios de turismo que teve de Pernambuco, no segmento de estabelecimento gastronômico. Esses 2 prêmios foram anos seguidos. Todo mundo poderia se inscrever, mas tinham vários segmentos, assim, tinha estabelecimento gastronômico, turismo rural, turismo E era assim, tradicional. ele tinha um processo seletivo grande de documentação, mas também de triagem, porque por exemplo, a Associação de Bar e Restaurante dava um critério, a Associação de Hotel era outro, o Secretário de Turismo, então tipo, eram várias pessoas envolvidas para fazer a primeira triagem e depois tinha 3 finalistas. Então, assim, era o estado todo e chegava 3 finalistas. E aí a gente só entendeu lá. E, tipo, quando a gente viu lá o nosso nome lá, tinha 3 nomes, aí tinha o nosso. Aí ela, parabéns. Eu disse, valeu. Poxa, a gente achou que estaria num concurso cheio de gente lá. E quando a gente chegou lá, eram os 3 finalistas de cada área. Então, tipo, tinha a melhor cidade turística, tinha não sei o que, tinha vários temas, do melhor repórter, melhor reportagem, melhor várias coisas, sabe? E a gente não entendeu o nível do evento, sabe? E a gente entendeu lá. E antes a gente, tipo, beleza, vamos lá receber e tal. E aí, quando a gente chegou lá, entendeu que eram 3 prêmios, e aí eles iam dizendo 3, 2, 1. Entendeu? Aí no primeiro ano a gente ficou em terceiro, mas todo mundo ganhava um troféu e tal, foi muito legal, tem um coquetel lá, e aí a gente ficou bem legal. No segundo ano, né, quando a gente foi fazer essa seleção, aí eu disse, Yane, se ano passado, porque no primeiro ano, quem preencheu mais as coisas foi eu. Eu falei, Yane, vai ter isso aqui, recebi isso aqui, vai ser bom. Aí a Yane disse, tá. Foi, eu não dei importância. Não deu. Aí eu disse assim, Yane, se a gente ficou em terceiro ano passado, só comigo, se tu se meter aqui, tu vai ver, tu que é criativa, tu que sabe falar, sabe escrever, tu vai ver, se mete aqui. Não, aí eu adiei bem muito isso. Aí ela começou, não, Yane, eu disse, Yane. aquele negócio, eu disse, peraí, menino, que agonia com isso, não sei o quê. Tinha um prazo, sabe? Tem os prazinhos. Aí eu sei que a gente sentou e colocou tudo que a gente faz e fez e pensava em manda fazer. documentação, foto, que era um prêmio de turismo. E aí a gente ganhou, no dia que a gente foi lá, então, não aí sabia quando chegou quem era o lá, terceiro. aí tipo assim, aí tinha os 3. Tinha catamarã e tinha a gente. Se você for pensar catamarã em nível turístico, putz, assim, não tem como a gente imaginar que poderia ganhar deles, entendeu? E aí... Aí eu fiquei esperando, porque ele chamava primeiro e terceiro lugar. Aí o terceiro foi o catamarã. Se prepara, que é a gente agora. Porque não sabia, né? Aí eu disse, se prepara, que a gente vai subir agora para pegar o terceiro. Porque esse foi o vídeo que a gente mostra. O terceiro lugar foi o catamarã. E aí, se ela dissesse o segundo lugar, a gente saberia se estaria em segundo ou em primeiro, entendeu? Aí quando o cara fala no vídeo, fala, e o segundo lugar, catamarã. Aí eu fiquei assim. Tipo, ela não confia nela. Eu disse assim, eu não ganhei esse negócio. Não, porque eu não fiz a conta 3, 2, 1. Eu só escutei. Não, já por de chamar tudo. Né? Aí a mulher do catamarã, a dona do catamarã tava lá de Ana e falou assim, parabéns. Eu disse, mas eu não sou catamarã, não. Eu disse, aí eu disse, só que era a mulher do catamarã. Ela, parabéns, viu? Aí eu, não, mas ainda não me chamaram. Tipo assim, não caiu a ficha, que era o primeiro. Se ela era o segundo, a gente era o primeiro, né?
E aí eu disse, aí Pedro deu uma cotovelada no vídeo, tem assim, a gente ganhou. Aí Eu falei, tu ganhou, Ian. Tu não tá entendendo aí, foi tu. Não foi? Eu disse do que viesse. E foi legal, porque dessa vez a gente não tinha entendido a primeira vez como era o prêmio. E dessa vez a gente sabia como era. A gente levou 3 pessoas da equipe, sabe? Pra participar desse momento da... Nem eles imaginavam. Assim. Participar do momento que tinha um coquetel, não sei o que, a gente foi pra alguns restaurantes com eles, sabe? Aí foi bem legal, assim, pra eles também entenderem o nível que era aquele evento, sabe? Mas assim, o que aparece de festival, de evento, a gente participa, sabe? Eu acho que é legal até pra... Às vezes a gente tá na zona de conforto, como todo mundo fica, e aí quando aparece um festival, a gente cria um prato novo. Como teve um festival agora há pouco, em agosto, que eu disse, poxa, vamos criar uma coisa bem diferente. Aí a gente criou um nhoque com ragu vegano, que é com casca de banana e tal, bem gostoso. E quando os meninos provaram, isso é cupim, é costela desfiada e era casca de banana. E aí, tipo, aguça a criatividade na hora que chega um festival, uma coisa assim. Então tem que abraçar mesmo, às vezes nem dá resultado financeiro. Teve esse evento. Não foi o caso desse, porque muita gente esperava um prato vegano. Mas a gente já participou de eventos que não deu, mas gerou criatividade, sabe? Movimentou. Em paralelo a isso, no começo do ano, a gente foi chamado para dar uma aula show de culinária no evento da Brasel, que é de bares e restaurantes. Então a gente foi. E quem participava desse evento iria fazer parte de um livro. E fora isso, teve outro festival da Brasel também, que tinha um prato específico, que também iria participar do livro. Então a gente acabou participando do livro em 2 momentos, que também foi um troféu da gente. Também esse livro é um livro bem exclusivo, ele não é nem à venda. Foi feito alguns exemplares para os que estavam os participantes, sabe? E foi outra coisa que deu um destaque a gente em âmbito assim, estadual, né? Não foi só aqui na cidade, sabe? É um livro de culinária pernambucana que tem 200 páginas e aí a gente conseguiu entrar em 2 com 2 pratos, sabe? Um prato bem legal que a gente fez, que era um cordeiro e tal, no molho de vinho, um purê de feijão, uma coisa assim, bem com toque regional e contemporâneo. E outro também que foi o baião de 2 de camarão, né? Sim. Que a gente usou um queijo de uma startup, que é um queijo feito com o que era descarte de camarão. Então ela faz uma farinha e aí é um queijo coalho. Ela coloca essa farinha dentro do queijo, aumenta a durabilidade do queijo e ainda saboriza o queijo. Aí, queijo coalho camarão. Queijo coalho, ele tem um tempo de vida, né? E esse tem muito maior, porque a substância que tem na casca do camarão, ela faz aumentar. É uma substância chamada quitosana, mas aí ele ganhou alguns prêmios já sobre isso, porque é um queijo ultra tecnológico, entendeu? E aí a gente disse, vamos levar esse negócio que foi aqui da Rural, vamos levar para Recife e dizer, não, foi em Garanhuns, pra gente valorizar também o quanto tem gente boa, que era o que a gente tava falando, né? O quanto tem gente boa aqui na cidade, sabe? Foi daí então que começou as palestras. Foi um pouco antes. A gente já era chamado assim pelo Sebrae para fazer algumas coisas específicas. Isso acho que começou na pandemia mesmo, porque na pandemia a gente começou a fazer vídeos. Então a gente não destravou um pouco essa dificuldade das câmeras, entende? E aí a Sebrae, a Brasel, sempre chamava a gente para tudo, não era? Então, tem um vídeo aqui, tem não sei o que aqui, vocês vão, vamos. Aí eles chamaram a gente, começou a chamar a gente também em algumas palestras de empreendedorismo, dessa parte também, tanto feminino quanto essa parte mais de criatividade, inovação. Então eles começaram a chamar muita gente, foi assim que cada vez mais foi mais chamado, né? E assim, hoje quando tem algum evento, e que às vezes, como foi o último, que eu não tinha muito tempo, que a gente ia viajar e tal, mas é legal apoiar porque eu acho que às vezes que eu via algumas pessoas falando, eu tirava uma coisinha, guardava no coração. Sim. E aí fazia diferença, sabe, para aplicar em algum momento. Então é legal esse apoio, né, da gente ir lá falar um pouco da história e contribuir de alguma forma e absorver também a contribuição dos outros, né? Entendi. Quanto tempo tá aí, produção? Pro final. Tu perdeu até já vi até o Já pagou. Eu tava me lembrando. Tu lembra qual foi o primeiro restaurante que tu me levou?
Você... Isso é Se um não foi Dom absurdo. Pedro, não diga Mas tu não. não lembra. Como é que tu não lembra? Ele só me levava pra café. Aí eu descobri que ele não gostava de café. Aí Claro. eu vou mudar. Aí foi me levar pra comer a sobremesa. Eu fui com ele, tu não lembra? Foi tu que me levou pra conhecer a sobremesa do Dom Pedro. Então, essa tem 3 litacos aí. Não pare não. E a gente falando das sobremesas e eu lembrando. Eu digo, ele não vai falar disso? Acredito. Tá vendo, né, Júlio? Que absurdo. E você Eu conheci sabe o que Dom a Pedro sobremesa através dele. contribuiu Tu cortou essa bastante parte. Pois para esse é. relacionamento. Imagina. Aí, ó. A gente participa de muitos momentos assim especiais, sabe? De pedido de casamento, pedido de namoro, noivado. Vai me pedir desculpa, Alice, agora. Eu acho que tem que ter um pedido de desculpa. Pedido de sobremesa. Vamos abrir uma nova vertente aí. Reconciliação. A ideia foi acontecer uma coisa engraçada. Acho engraçado não. Eu fiquei. Assim, tinha uma cliente que foi lá, no Dom Pedro. Aí tinha um menininho, acho que 2 anos, sei lá, ou mais ou menos isso, andando lá no Dom Pedro. Aí ela falou, Pedro, vem cá. Aí, falando com ele, né, como filho. Aí, tudo bem, né? Ela chegou pra mim e disse, tu sabia que o nome dele é Pedro por causa do Dom Pedro? Eu disse, sério? Esse foi porque eu conheci o esposo lá, tal, a gente começou a namorar, não sei o que, tá ligado? Aí eu disse, caramba, tipo, às vezes a gente não É que imagina. ela conheceu lá e quando casou, eles foram comemorar lá. Foi, tem alguns laços e a gente às vezes não entende o quanto a gente consegue impactar as pessoas, né? Nesses momentos, assim, né? Mais únicos, sabe? Tipo, uma das datas que a gente mais gosta de fazer, realmente, acaba sendo o Dia dos Namorados, porque a gente consegue ainda extrapolar essa parte Mais afetiva, de afetivo né? que a gente tem, sabe? Esse ano foi bem legal, assim, a gente conseguiu uma parceria e fez uma coisa mais estruturada ainda. Acho que 50, não foi? 50 Sim. kits de café da manhã a gente conseguiu entregar para os 50 primeiros casais. Então, acaba que no outro dia ainda continua o Dia dos Namorados, sabe? A gente também não vai lembrar de nada. Eu não vou nem comentar mais. Pega um galão. A gente também. Eu acho que o primeiro dia do namorado da gente foi Foi, isso eu lembro. Tu lembra, né? Será, hein? Muito, lembra Sei muito não. ali. Lembro. Ó, é que ele tá falando, Eu acho é que ele tinha ficou alguma emocionado. coisa do café da manhã também, eu acho, do outro Sim. dia. Mas não foi desse, não. Eu acho que foi um dos primeiros mesmo. Acho que foi da pandemia. Teve um da Teve uma pandemia foto do que a gente casal. fez. A gente Acho tem que foi até isso. hoje. Foi, a gente Teve fez. um prato. Mas tem alguma coisa também do Era o outro dia prato de manhã. escrito? Era esse não. Não, quem tem é Neto Prato É, Escrito, do que eu prato. sei. Eu vou na casa dele, eu vejo. Mas já Não, eu lembro teve dessa foto outro aí. de café da manhã também. Foi lá no outro apartamento. Foi. É que ele tá muito emocionado, tá entendendo? Aí tá. É porque são vários momentos, né? Nossa vida é assim, Especiais. especial. É, Todo exatamente. dia é um Ele momento tá especial com aguentando. Tá você. se saindo, né? Aí, pra mim, é normal essas datas. É que ele tá todo dia a gente tão comemora. emocionado, meu Deus. Tô só de olho, não lembro de nada. Vamos lá hoje pra nós comer sobremesa. Desculpa, mas me desculpa. Tu já avisa lá na cozinha, viu? Fazer uma Capricha Uma aí. caprichadozinha. 6 E andares. o nome de desculpa não foi do lado. Pois é, vamos caminhando. Fazer alguma pergunta final? Não, pode fazer a chave. Sinceramente. Tá, vou fazer. Afinal, eu queria que vocês se apresentassem, sem dizer quem é Yane, quem é Pedro, sem dizer o que vocês fazem. Eu sou a pessoa que gosta de ver as outras pessoas felizes. Eu gosto disso, eu gosto de... Não, eu sou a pessoa. Quem é você? Não que desculpa. você goste. Eu sou a pessoa que... Tá vendo? Tem que direcionar tudo. Se não fosse ela, só, né? É, Puxa, tu quebrou meu raciocínio, vai falar uma coisa tão bonita aqui. pra fechar, virar um Ia corte. ser uma coisa assim, sabe? Vai dar certo. Eu sou a pessoa que gosta de ver a pessoa sorrir. É isso. Oh, gente.
Não, você faz feliz, eu gosto que você faz. É diferente, é diferente. Ótimo. É diferente. Eu acho que no final das contas é isso, sabe? Eu ia dizer isso antes, mas você me copiou. Ainda bem que foi a primeira vez. Porque sempre acontece isso, entendeu? A gente às vezes tá com uma conexão assim de pensamento tão parecida que quando tá participando de algo, aí eu fico Aí você torcendo levanta a pra mão, ser aí quando- primeira, porque eu sei que ele vai falar mesmo. E agora eu vou ter que mudar o raciocínio. Quando perguntar, já sabe. Levanta os dois juntos. A gente. Fala ao mesmo tempo, sabe? Exatamente. Gostamos disso. Não, eu ia dar a ideia que no próximo Dia dos Namorados vai ter que ter a cabeçona. Eita, ele é apaixonado, né? O cara Os um dois. apaixonado. Ele sozinho, aí aparece a cabeçona assim do tem que nada. aparecer. Não, esse daqui tem Ele um sentado mascote. assim na Rui Barbosa, pensando. Ei, Anny, tem um mascote feminino na Aí eu vi a cabeçona correndo. Vai ter que ser. Aí ele não pensou só na cabeça, ele pensou na cena acontecendo, né? Dá pra fazer muitas coisas. Você já sendo Dá todinho. pra Ele fazer já várias pensou coisas. em tudo. Eita, olha aí, preparem-se que próximo ano Boa. teremos É aí o surpresa. companheiro do Dom Pedro. Não, eu vou esperar que vai ter, viu? Não. A cabeça dela fervendo ali. Olha, tá Vai vendo? deixar ela dormir. Foi da ideia, Tchau, foi da gente. ideia. Ela já tem que pensar a noite todinha. Aqui, cara. Gente, eu queria agradecer, né? Eu sempre falo que o que a gente tem mais de precioso hoje é o nosso tempo, né? Principalmente vocês, que eu até saí na mensagem, eu sei que é muito corrido. Então, eu disse, o horário que encaixar aí pra vocês, a gente desenrola aqui também. Então, muito obrigado por estarem aqui, compartilhando com a gente. Eu gosto muito de escutar histórias, a gente admira demais vocês, né? Eu sempre falo isso, a gente sempre, quando faz a nossa lista de convidados, a gente sempre coloca pessoas que a gente tem admiração. Né? Então, vocês já estavam na nossa lista desde quando a gente pensou no podcast. E quando eu conheci, né, a palestra de Anny, que foi quando eu tive esse primeiro contato, eu cheguei em casa dizendo, olha, Anny e Pedro vão esse mês. A gente precisa sentar com eles e conversar, né? Porque eu gosto muito disso, da gente conhecer as histórias. Eu acho que isso serve de inspiração pra gente, né? Então, a gente, quando começou, a gente veio trabalhar aqui juntos, né? A gente começou a pensar em casais que trabalhavam juntos, né? E vocês foram uma referência pra gente nisso também. Então, a gente citou vocês. Então, vai dar certo, porque vários casais que a gente conhece trabalham juntos. Então, a gente veio, né? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Obrigado a também. vocês. Obrigada Foi ótimo. pelo convite, né? A gente também gosta muito de contar uma parte, assim, Bastidor, de escutar também. Porque dá até a gente se sente especial de ser chamado também Sim, para sim. contar um lado oculto, assim, da história, né? Mas a gente agradece demais. Depois a gente vai ter que gravar mais 3 horas pra poder contar o resto. Né? Pois é. Só vai traz umas freiras aqui da reconciliação. Pra gente passar mais tempo, né? Desculpa pelas brigas, né? Porque meu marido não colaborou hoje. Ele tá lembrando. Tá emocionado demais. Datas, eu não sou números, eu sou de humanas. Você esquece, eu não sou engenheiro. Eu sou arquiteto. As minhas datas estão todas numa planilha. Tá vendo? Começar a usar planilha, né? Obrigada, gente. Então é isso. Obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e mandar para várias pessoas. E até a próxima.